Um homem de repente se viu acordando com o grito das palavras, vida eterna. Quando olhou ao redor, percebeu que estava em um lugar desconhecido. Shen, que já foi um estudante de arqueologia, de repente se viu sentado em uma arena mitológica. De repente, seu amigo de infância, Hans, disse-lhe para entrar na fila porque hoje era o dia do despertar divino. Mas Shen estava claramente confuso sobre o que era o dia do despertar. 100 anos atrás, a arena mitológica desceu sobre o continente, e deuses de várias nações foram ressuscitados junto com ela. Quando um humano completava 16 anos, podia usar a pedra do despertar para invocar um deus. Aqueles que invocavam um deus ganhavam poder e lutavam na arena. No entanto, se invocassem o nome errado, havia apenas um resultado. Eles seriam abatidos por aquele deus e morreriam enquanto seus corpos se desvaneciam ao vento. Infelizmente, os registros da civilização chinesa desapareceram e os nomes de seus sábios foram esquecidos. De volta ao presente, o senhor da cidade finalmente chegou à arena. Ele anunciou o início da cerimônia, e a multidão explodiu em empolgação. No entanto, Shen via este mundo como perigoso porque os invocadores que falhavam viravam pó. Logo, uma garota apareceu e Hans a reconheceu como a primeira colocada nos exames nacionais. Essa garota era Yana e era filha de Fred, o maior espadachim. Então ele acreditava que, com sua ascendência, ela certamente invocaria um deus poderoso. Além disso, ele temia que Xia perdesse novamente, então esperava que Yana pudesse despertar um deus forte. Ouvir isso também fez Shen sentir o mesmo. Enquanto isso, Yana deu um passo à frente enquanto a multidão esperava que ela despertasse um deus de alto nível. No momento em que tocou o cristal, ele imediatamente se iluminou com uma aura azul. O senhor da cidade viu isso e acreditou que um deus de alto nível estava prestes a aparecer. Nesse momento, 3 deuses poderosos foram refletidos dentro do cristal. Os olhos de Shen se arregalaram no momento em que os viu. Como as imagens dos deuses eram exatamente as mesmas da sua vida anterior, assim como ele, os outros também ficaram atônitos com a visão dessas figuras divinas. Logo depois, Yana invocou o deus da morte, temido por batalhas sangrentas. Com isso, ela finalmente pediu humildemente a presença do deus da guerra, Bai. No entanto, Shen estava confuso, pois Bai era da dinastia Qin, enquanto os penhascos vermelhos eram da dinastia Han, séculos depois. Ouvindo isso, Hans o incentivou a não questionar Yana, que era a melhor aluna. Infelizmente, os outros o ouviram e zombaram dele como ignorante. Shen então pensou que eles eram patéticos, acreditando que a civilização moderna havia entrado em colapso, especialmente agora que as pessoas já haviam esquecido sua própria história. Enquanto isso, o senhor da cidade anunciou alegremente que Yana e Bai tinham 40% de compatibilidade. A multidão rapidamente a elogiou, dizendo que era natural para a filha de um imortal da espada fazer isso. O senhor da cidade disse que Yana tinha um futuro brilhante, mas precisava crescer. Então, por enquanto, eles dependiam do pai dela. No entanto, a atenção de Yana estava completamente em outro lugar. O senhor da cidade finalmente percebeu que ela estava olhando para algo, então ele seguiu o olhar dela e se perguntou o que ela estava tentando fazer. Ele então viu o deus imperador e se perguntou se ela pretendia invocar um deus humano fraco. As pessoas também especularam que poderia ser o imperador Zong da dinastia Tang, embora os registros fossem escassos. No entanto, Shen sabia que os imperadores Tang usavam vestes amarelas e nunca pretas. Então ele continuou observando o deus e especulando sobre sua verdadeira identidade, mas seus pensamentos foram interrompidos quando um velho gritou para que todos parassem. O velho então disse que era o primeiro deus imperador em um século, embora a história tivesse muitos imperadores. Então, este velho, Yuan, que é o diretor da Academia Tian, alertou contra escolhas imprudentes. O senhor da cidade também insistiu para que Yuan desistisse, pois ela não podia falhar. Ouvindo isso, Yuan ficou em silêncio e olhou para o deus que estava diante dela. Depois disso, ela disse que se fosse embora, este deus de alto nível desapareceria. Mesmo assim, Yuan disse a ela que eles não poderiam arriscar sua futura força de combate de alto nível. Então ele ordenou que a Academia Tian usasse 10 anos de fortuna para ancorar a alma do imperador. Depois que seu subordinado concordou, uma fênix rapidamente voou para o céu. Depois, Yuan disse que o deus de alto nível poderia ser o imperador Zong, e isso era vital para Xia. Afinal, eles já haviam perdido para a nação Kura na primeira rodada da Guerra Divina. Na segunda rodada, a nação Kura havia vencido novamente. Então ele avisou que outra derrota significaria ceder terras. E sem um deus de alto nível, suas chances eram pequenas. Portanto, ele perguntou quem ousaria dar um passo à frente e tentar. Mas os estudantes temiam que o deus não fosse o imperador Zong, e que pudessem morrer. De repente, um estudante declarou que a Academia de Kyoto prevaleceria, e que ele tentaria. Um estudante da Academia Chunil também deu um passo à frente para tentar. Logo, mais vozes se voluntariaram,
uma após a outra. No entanto, uma pessoa levantou a mão, afirmando que a origem do deus era diferente da visão do reitor. Shen então declarou que era da Academia Jinlin e se apresentou, mas muitos duvidaram dele. Hans até avisou Shen sobre a morte, mas Shen o ignorou. Yuan também viu sua confiança e se perguntou se ele conhecia o passado do imperador. No entanto, depois de revisar todos os registros, o único imperador que correspondia às características conhecidas era Zong. Mas ele ainda deixou Shen tentar, e isso surpreendeu o senhor da cidade. Então Yuan argumentou que ninguém deveria impedir o coração sincero de um cidadão de Xia. Enquanto isso, a nação Cura zombava das ações de Xia, chamando-os de ignorantes e fracos. Com isso, eles chamaram Shen de macaco enquanto o incentivavam a prosseguir. Shen os ignorou e colocou a mão no cristal, que imediatamente ficou vermelho. Quando a luz vermelha se espalhou, a multidão suspeitou que Shen havia despertado um deus de alto nível. Yana ficou igualmente espantada, pois o brilho do cristal era inconfundivelmente vermelho. Enquanto isso, a nação Cura disse que laranja era a aura mais alta, enquanto o deus mais forte de Xia tinha apenas roxa. Ao mesmo tempo, a nação indiana disse que apenas eles e a Grécia produziam deuses com aura laranja, enquanto a nação coreana duvidava do valor de Xia e suspeitava que o cristal estivesse com defeito. No entanto, o senhor da cidade ainda estava confuso, então Yuan explicou que esta era a aura de um deus de nível SSS. Ele acrescentou que as auras conhecidas eram branca, verde, azul, roxa e laranja, mas acima delas estava a vermelha, que apenas o deus do Vaticano possuía. Ouvir isso fez o senhor da cidade se perguntar se Xia já teve um deus de nível SSS. Enquanto isso, Shen pensou que este deus excedia o nível SSS, pois mesmo que outros deuses alcançassem o nível SSS, eles nunca poderiam se comparar a ele. Yana, por outro lado, duvidava que Shen pudesse invocar um deus SSS devido ao seu mau desempenho no exame. Ao mesmo tempo, o senhor da cidade perguntou qual divindade era o deus SSS. Em resposta, Yuan especulou que o poderoso portador do machado poderia ser Xing, mas Shen sabia que Xing não tinha cabeça, então este deus não poderia ser ele, e Yuan ficou em silêncio. Shen então pensou que os mitos de Xia haviam desaparecido por tempo demais. Como sentiu que este era seu propósito ao vir, ele finalmente encarou o Criador do céu e da terra diante dele. Com grande respeito, ele humildemente invocou o primeiro deus da criação, o próprio Pangu. Ao ouvir que era o deus criador, o povo de Cura ficou completamente atônito. O povo de Xia também se maravilhou com o fato de Shen ter despertado e identificado um deus SSS. Enquanto isso, Shen olhava para Pangu com admiração. Afinal, Pangu abriu os céus e se tornou todas as coisas. Por causa disso, ele sabia que era, sem dúvida, o deus mais supremo que existe. De repente, seu painel de sistema apareceu, mostrando que ele tinha 1% de compatibilidade com Pangu. Enquanto isso, no Templo dos Deuses, um dos atendentes se viu diante de uma situação inacreditável. Como o criador e líder de todos os deuses, Pangu, apareceu de repente no Templo dos Deuses de Xia. O atendente correu para as escadas para tocar o sino do destino e anunciar o evento. Assim que o alcançou, ele balançou o martelo com toda a sua força. Um som profundo e poderoso ecoou por todo o ambiente depois disso. Ouvindo o sino, o imortal da espada Fred duvidou, mas seu assistente confirmou as 9 badaladas. Yuan também se alegrou, pois sabia que 9 badaladas significavam que eles haviam despertado um Deus Supremo. Assim como ele, Yana ficou chocada, pois o Deus mais forte que eles tinham só havia tocado o sino 3 vezes. Enquanto isso, o imperador Toku da nação Cura ficou furioso por um garoto de Xia ter despertado um Deus Supremo. Ele questionou a capacidade de Matt de enfrentar Shen, e Matt respondeu que Shen ainda é um novato, então ele poderia destruir Shen e seu deus para detê-lo antes que ele ficasse mais forte. Com isso, Toku ordenou aos seus homens que iniciassem uma guerra de deuses nomeada. Ele até rangeu os dentes e declarou que não podiam deixar Shen viver. Do outro lado, Shen continuava a sentir o poder avassalador que irradiava de Pangu. Ele sabia que um deus de nível SSS era o auge para a maioria das divindades, mas não o limite do poder de Pangu. Afinal, o corpo de Pangu se tornou todas as coisas, mas com seu poder atual, ele tinha que se concentrar no Deus Imperador diante dele. Inesperadamente, o chão tremeu quando a nação Cura declarou uma guerra de deuses contra Shen. No instante seguinte, a plataforma sob ele se ergueu no ar diante dos olhos de todos. Logo depois, Shen se viu transportado para uma dimensão diferente. O senhor da cidade, Yuan e Yana ficaram surpresos ao ver Shen ser transportado imediatamente. Por causa dessa reviravolta repentina, tanto o senhor da cidade quanto Yuan praguejaram de frustração. Yana, que também sentiu a mesma raiva, murmurou que era uma tática verdadeiramente insidiosa. Enquanto isso, o público da nação Cura ficou encantado ao ver o povo de Xia entrar em pânico de raiva.
Toku também observou e pensou que a Guerra de Deuses garantiria a vitória e eliminaria o prodígio de Xia logo no início. Afinal, ele sabia muito bem que o imortal da espada de Xia não era um oponente fácil. Mas, contanto que Shen morresse, os 10 anos de fortuna gastos valeriam a pena. Ao mesmo tempo, Fred descobriu que Kura gastou 10 anos de fortuna para iniciar a arena mais cedo contra Shen, onde as guerras de deuses atingem os abençoados, deixando até mesmo prodígios como filhotes indefesos lá dentro. Sua assistente também disse que isso permitiu que Kura alvejasse o prodígio de Xia em nome da guerra de deuses. Ouvindo isso, Fred rangeu os dentes e prometeu esmagar Kura no próximo ano. Alguns minutos depois, Shen enfrentou Matt, que achava que a guerra de deuses era exagerada. Ele até se gabou de que poderia despedaçar Shen, incluindo o imortal da espada Fred. Por outro lado, Shen silenciosamente pensou que não poderia invocar Pangu, mas que poderia invocar o Deus Imperador. No entanto, Matt confundiu seu silêncio com medo e pensou que ele havia perdido a coragem. No entanto, quando olhou mais de perto, ele se assustou. Shen estava na verdade sorrindo ao comentar que a cabeça de sua cobra daria um excelente ensopado. Matt ficou furioso com isso e prometeu decapitar Shen e alimentar seu deus. Não muito tempo depois, a anfitriã chamada Venus chegou, anunciando que Kura já havia vencido 2 partidas. Então, se Kura vencesse a terceira partida, Xia deveria entregar metade de seu povo e fortuna. Enquanto isso, Shen leu as regras e descobriu que a vitória significava sobrevivência, enquanto a derrota significava morte. Então ele lembrou a Matt que a luta era mais do que vencer, era a própria vida, mas Matt simplesmente zombou com arrogância em resposta. Depois de um tempo, Venus perguntou se eles haviam entendido as regras para começar a batalha, e ambos confirmaram. As informações de Matt então apareceram, dizendo que ele estava no nível S, com o Orochi no nível duplo S. Em seguida veio Shen, cujo status era desconhecido, mas seu deus desperto era o triplo S Pangu. Após anunciar isso, Venus declarou a terceira partida e ordenou que os deuses fossem invocados. Matt deu um passo à frente primeiro e colocou a mão na pedra dos deuses. Observando isso, Toku murmurou que o nível S de Matt combinava perfeitamente com Orochi. Enquanto Orochi emergia, Matt declarou que eles já haviam vencido depois de matar 2 deuses da nação Xia. Naquele momento, Shen também começou sua invocação. No entanto, o senhor da cidade e Yuan ficaram surpresos com o que viram, pois, em vez da esperada aura vermelha, Shen estava cercado apenas pelos deuses não despertos. Yuan então pensou na ausência de Pangu devido à baixa compatibilidade. Isso fez os outros duvidarem de Shen. Enquanto isso, Shen contemplava o imperador que nunca deve ser esquecido. Ao vê-lo encarar o imperador, os outros temeram que fosse arriscado demais escolhê-lo. Então Yuan deu a entender a Shen que poderia ser o imperador Zong, enquanto Yana supôs que fosse o imperador Zhu. No entanto, Shen não respondeu aos seus palpites. Em vez disso, ele deu um passo à frente, invocando o imperador Qin que conquistou tudo sob o céu. Depois de dizer isso, ele se curvou e se dirigiu à figura como Zan, o fundador de Xia. No momento em que ele disse o nome, o corpo de Zan se iluminou com uma brilhante aura laranja. Quando ele finalmente se moveu, a arena ofegou por Shen ter invocado um deus duplo S. Vendo isso, o senhor da cidade se alegrou por sua nação ter sido abençoada. No entanto, Yuan comentou que era uma pena, pois Zan era um deus humano. Em geral, o poder dos deuses humanos era considerado mais fraco que o dos deuses demônios do mesmo nível. Por causa disso, ele julgou o deus humano inferior à serpente de 8 cabeças. Quando a batalha começou, Matt zombou de Shen por invocar um deus humano frágil em vez de Pangu. Ele até riu alto e gritou que um deus humano não era nada mais que um imortal. Shen o ignorou e se curvou para Zan, dizendo que as gerações futuras poderiam tê-lo esquecido. Mas a partir deste dia, ele jurou que o legado de Zan como primeiro imperador nunca mais seria escondido. Ele então falou do legado de Zan, onde ele unificou a escrita e os estados. Os feitos de Zan também garantiram que as terras de Xia permanecessem unidas e seguras atrás da grande muralha. Enquanto Shen falava do legado de Zan, um dragão majestoso apareceu de repente. Ao mesmo tempo, o sistema de Shen mostrou que seu vínculo com Zan havia subido para 60%. Enquanto isso, Yana ficou espantada e questionou se tal imperador realmente existiu. Matt, no entanto, continuou insistindo que Zan não passava de um deus humano. Ouvindo isso, Zan perguntou quem ele era, e Shen disse que era um estrangeiro contra Xia. Zan rapidamente ficou furioso com isso e declarou que todos que ofendessem Xia deveriam morrer. No entanto, o povo de Kura apenas riu e desprezou suas grandes palavras. Matt também zombou e comentou que a autoridade imperial de Zan era de fato inegável. Orochi então zombou, dizendo que nunca esperava que um deus humano desafiasse um verdadeiro. Ele até disse que esperava uma grande batalha, mas encontrou apenas um pequeno humano. Ouvindo isso, Zan levantou lentamente a mão.
Uma espada começou a se formar em sua mão. Enquanto segurava a arma, ele declarou que seu único arrependimento na vida era nunca ter matado um deus. Então ele ergueu a espada para o céu e anunciou que era Kim. O povo de Cura viu isso e se perguntou se ele realmente pretendia lutar. Enquanto isso, o público do país Estique achou que parecia patético. Os espectadores de Sila também duvidaram que Zan pudesse lutar contra um deus com um corpo mortal. Por outro lado, Orok disse que ele ainda era uma carne que valia a pena comer, então disse a Zan para se preparar. Ele então lançou seu ataque, prometendo mostrar a Zan a diferença entre os deuses. No instante seguinte, uma das cabeças maciças de Orok avançou em direção à posição de Zan. Toku viu isso e acreditou que a batalha já havia acabado e que o imperador estava morto. Alguns espectadores também começaram a sair enquanto zombavam de Xia por colocar um deus humano contra um verdadeiro. No entanto, um súbito clarão de luz dourada irrompeu no palco. Zan havia brandido sua espada, e a lâmina cortou limpamente a cabeça de Orok. Como resultado, a cabeça decepada caiu pesadamente no chão da arena. Toku e os outros que testemunharam a cena ficaram atônitos. Do outro lado, Yana ficou exultante ao vê-lo decepar a cabeça de Orok com um único golpe. Até mesmo Orok ficou chocado e perguntou como Zan conseguiu isso sem poder divino. Zan ergueu sua espada e disse que era a técnica de refino de Ki deles. Ele também explicou que a arte foi criada pelos cultivadores de Xia e que desafiava os céus. Ouvindo isso, Yuan ficou profundamente chocado que os antepassados de Xia criaram um poder devastador. No entanto, Orok zombou da técnica e disse que Zan havia cortado apenas uma de suas muitas cabeças. Além disso, seu corpo podia regenerar inúmeros membros e ele era imortal. Então ele perguntou como um mero deus humano como ele poderia ter esperança de detê-lo. Ele até gritou que os mortais devem se ajoelhar e que Zan nunca reencarnaria. Zan respondeu que perder seria trair seu povo, mas ele nunca conheceu a derrota. Essas palavras enfureceram Orok, e ele imediatamente lançou outro ataque. Zan respondeu atacando e cortando outra das cabeças de Orok. No entanto, a cabeça decepada se regenerou rapidamente e Orok o incitou a desistir. Vendo isso, o povo de Xia começou a duvidar das chances de seu deus vencer. O próprio Zan também ficou surpreso com a regeneração infinita de Orok. Apesar disso, ele atacou implacavelmente após sentir o declínio gradual de Orok. Ao mesmo tempo, Orok contra-atacou ferozmente enquanto incitava a desistir. Um de seus golpes atingiu Zan com força, arremessando-o contra o chão. No entanto, Zan forçou-se a ajoelhar-se ereto e segurou sua espada com firmeza. Vendo seu antepassado sangrar, o povo de Xia gritou de tristeza. Yuan também pediu ao senhor da cidade que se preparasse para a derrota para impedir o sacrifício infinito de Zan. Enquanto isso, a força de Zan diminuía, embora a vitória parecesse próxima a cada vez. No entanto, naquele momento, ele sentiu a aura da nação atrás de si. Então ele se levantou e declarou que toda a terra sob o céu lhe pertencia. Assim que ele proferiu essas palavras, a presença divina do povo de Xia começou a despertar, incluindo Bai, que é o deus principal invocado por Yana. Não muito depois, os deuses de Xia começaram a descer para a arena. Com isso, Zan despertou com sucesso a grande armadura divina Kim. Imediatamente comandou os espíritos divinos para matar Orok, e todos eles avançaram de uma só vez. Matt ficou atordoado por ele poder invocar tantos espíritos divinos, mas se recusou a aceitar a derrota. Ele então voltou sua atenção para si mesmo e lembrou-se de que ainda fazia parte da batalha. Então ele olhou para Shen, pensando que ele era tolo apesar de seu talento. Ele então começou a liberar magia, sabendo que a morte do guardião significava a derrota. Depois disso, ele apareceu atrás de Shen com uma faca na mão. Yana e Yuan perceberam isso imediatamente e gritaram para Shen desviar. Shen reagiu a tempo e evitou a faca que mirava em sua cabeça. Ele então agarrou o braço de Matt e bateu seu corpo inteiro no chão. Vendo isso, o povo de Xia percebeu que Shen, como guardião de Pangu, era formidável. Como suspeitavam, Pangu ainda era o deus principal de Shen, mesmo com o vínculo mais fraco. Então seu corpo já havia se tornado tão forte quanto pedra. Após um momento, Matt reconheceu a força de Shen, mas o julgou ignorante em magia. Então, enquanto começava a lançar sua magia, ele zombou de Shen e o chamou de lixo. Ele então criou clones poderosos e lançou um ataque coordenado contra ele. No entanto, Shen calmamente agarrou os pés de ambos no ar. Então ele bateu os dois corpos um contra o outro com grande força. Depois disso, ele admitiu que Matt era realmente um guardião de nível S duplo, porque seus golpes eram de fato poderosos. Enquanto isso, nas arquibancadas de Xia, as garotas começaram a torcer ruidosamente por ele. Do outro lado, o povo de Cura temia a derrota de Orok, embora alguns negassem. O próprio Toku também achou difícil acreditar que tanto Zan quanto Shen fossem tão fortes. Naquele momento,
Orok estava sendo implacavelmente atacado pelas divindades reunidas. Em meio ao caos, Zan observava a batalha enquanto Bai o protegia. Não muito depois, Orok de repente começou a pedir oferendas. Depois que ele disse isso, as almas da audiência de cura começaram a se dissipar. Orok usou este sacrifício para fortalecer seu corpo, que estava à beira da destruição. Com esse sacrifício, ele finalmente conseguiu se regenerar mais uma vez. Enquanto isso, Shen pisou em Met e sabia que se ele morresse, o deus dele desapareceria nos céus. No entanto, olhando para Orok, ele sabia que a serpente deveria morrer primeiro para acabar com tudo. Do outro lado, Orok afirmou que Zan enfrentava tanto ele quanto o povo de cura. Zan respondeu condenando por sacrificar seu próprio povo. Ele também revelou que as almas dos cidadãos eram sacrifícios que alimentavam sua força. Ouvindo isso, o povo de cura ficou chocado e rapidamente entrou em pânico. Zan então continuou, dizendo que através da dificuldade, ele ganhou habilidade. Com essas palavras, ele se elevou no ar diante das divindades reunidas para transformá-las em dragões. Seu poder aumentou e fluiu para eles, permitindo-lhes despertar a técnica do Ki imortal. Naquele exato momento, Yana sentiu sua ressonância com seu deus aumentar rapidamente. Os cidadãos de Xia também sentiram uma força despertar dentro de si, e até os cegos recuperaram a visão. Enquanto isso, Zan tossiu sangue, mas ainda desejava que seu povo resistisse como dragões. Ouvindo essas palavras, o povo de Xia chorou com a determinação de seu antepassado. Ele até declarou solenemente que estava disposto a fazer qualquer coisa por eles. Observadores da nação Gavião então notaram que Orok se alimentava de vidas, enquanto Zan dava a sua própria. O povo da América também se maravilhou e admirou o poder da civilização oriental. Naquele momento, ergueu a cabeça, chamando pelos soldados celestiais de Qin. As divindades reunidas imediatamente se curvaram e responderam que estavam presentes. Com o resto de suas forças, ergueu a mão e ordenou que acabassem com Orok. As divindades rapidamente se viraram, com Bai liderando-as para a batalha. Vendo isso, Orok ficou assustado, mas as divindades se moveram rapidamente e cortaram seu corpo continuamente. Alguns deles cercaram suas cabeças enquanto outros o esfaqueavam. Ele então, desesperadamente, mais uma vez exigiu mais sacrifícios. Os cidadãos de cura enfraqueceram rapidamente enquanto Orok drenava sua força. Até Toku sentiu a drenagem e percebeu que suas elites estavam sendo consumidas. Os cidadãos então lamentaram e acreditaram que sua nação não poderia suportar isso. Logo, os outros espectadores de cura condenaram a fome infinita de Orok por oferendas. Portanto, todos eles gritaram juntos para que Orok morresse. Naquele momento, ergueu sua espada mais uma vez. Ele a apontou para Orok e declarou que até mesmo seu povo o havia abandonado. E com o apoio dos espíritos dragões, ele o encurralou e desferiu um golpe final. A cabeça de Orok caiu pesadamente no chão, e ele foi declarado morto. Vendo isso, Shen percebeu que não havia mais motivo para manter Met vivo, então ele encerrou a luta pisando com força no pescoço de Met. Momentos depois, Met também foi declarado morto. Vênus então apareceu para anunciar o resultado da batalha. Com o triunfo de Shen, o placar agora estava em 2-1 entre a nação Cura e a nação Xia. Os cidadãos de Xia ainda estavam atordoados com o sucesso de Shen. Também chocou Yuan ver Zan superar um deus, enquanto o senhor da cidade honrava a vitória de Shen. Mas o momento deles terminou quando Vênus proclamou um breve intervalo antes da próxima batalha. Enquanto isso, An permaneceu parado em silêncio na arena, mas estava claro que ele respirava pesadamente e estava exausto. Os cidadãos de Xia notaram isso e se preocuparam com o porquê de ele parecer tão fraco. Yuan explicou que era porque Zan tinha muito poucos crentes restantes em sua nação. Por causa disso, a batalha o feriu gravemente. Shen também viu a forma de Zan desaparecer e correu para verificar como ele estava. Zan então disse que talvez não continuasse lutando, mas ainda tinha um sonho para compartilhar. Então, enquanto seu corpo se transformava em cinzas, ele declarou seu desejo de que toda a vida vivesse em paz. Yuan então pensou em como os deuses extraem poder dos seguidores, mas Zan, com quase nenhum, deu tudo de si. Ouvindo isso, os outros admitiram que haviam desrespeitado seu antepassado, mas o sistema disse a Shen que Zan ainda poderia ser invocado assim que a crença nele crescesse. Shen ficou claramente surpreso com essa revelação. Ele também descobriu que invocar Zan aumentou a ressonância deles e seu vínculo com Pangu se intensificou. Assim, ele percebeu que mais invocações divinas poderiam um dia conceder o poder de invocar Pangu, mas ele primeiro garantiu aos outros que Zan retornaria assim que fosse honrado novamente. A multidão ficou exultante e Yuan decretou que as conquistas de Zan fossem escritas na história. Ao mesmo tempo, Fred finalmente chegou e elogiou Shen por derrotar Orok. No entanto, sua secretária de repente usou seu sangue para ativar a Arena Divina. O sistema declarou que Mary de Cura havia lançado um duelo contra ele.
Ouvindo isso, Fred ficou chocado ao saber que ela era uma espiã de Kura o tempo todo, mas ela apenas explicou calmamente que esperou 10 anos por esta chance de matá-lo. Dito isso, ela declarou que Xia pertenceria à nação Kura. Fred então desembainhou sua espada e disse a ela que a culpa era dela. Enquanto isso, o subordinado de Yuan relatou a situação a ele. Ele então os informou que Fred não poderia chegar à arena, então um substituto era necessário. Ao ouvir isso, eles denunciaram a mesquinhez de Kura, mas a ausência de Fred os deixou em crise. Já que com 2 mestres mortos por Orok, apenas Fred havia mantido viva a vitória sobre Kura. Mas Yuan sabia que a 4ª batalha estava prestes a começar, então ele escolheu lutar em seguida, pois acredita que Shen está exausto da última batalha. No entanto, Shen recusou imediatamente. Ele declarou firmemente que venceria e pediu a Yuan que o deixasse ir. Ouvindo isso, Yuan ordenou-lhe severamente para não se forçar. Hans também o advertiu para não continuar, e Yan argumentou que Yuan provavelmente venceria. No entanto, ele simplesmente se virou e olhou para eles. Ele então começou a falar sobre um sonho, e uma chama de repente surgiu sob eles. A chama circulou lentamente ao redor do grupo, deixando todos maravilhados. Shen continuou, dizendo que em seu sonho, ele encontrou um deus antigo que o confortou. E quando ele finalmente acordou, havia herdado o legado oculto de Xia. Ouvindo isso, todos ficaram claramente surpresos. Mas Yuan pensou em Rui, que alcançou o caminho da vida, e em um monge que alcançou a imortalidade. Então ele sabia que o caminho poderia ser compreendido, o que explicava o conhecimento de Shen sobre deuses esquecidos. Dito isso, ele ficou em silêncio enquanto observava Shen, mas ainda lembrou a Shen que ele tem mais experiência. O senhor da cidade também concordou que ele não precisava se sacrificar. No entanto, ele de repente olhou para cima e chamou a divindade Fênix atrás de Yuan. Yuan olhou para cima e ficou chocado, pois Shen havia despertado a Fênix flamejante conectada à sua divindade. Os outros também olharam incrédulos enquanto as palavras de Shen renovavam a antiga Fênix de Yuan. Mais uma vez, eles ficaram surpresos que Shen parecia conhecer tantos mitos ocultos. Por causa disso, Yuan finalmente concordou e disse a Shen para descansar antes da batalha. No entanto, a atenção de Shen logo se voltou para Yana. Ele começou a invocar o General Bai, cuja fama seria passada através dos tempos. Enquanto ele se lembrava de Bai varrendo 6 reinos, o espírito de Bai se ergueu atrás de Yana. Depois de terminar, ele se afastou silenciosamente enquanto Yana observava sua figura se retirando. Todos então se maravilharam com a habilidade de Shen, embora pensassem que isso encurtaria sua vida. Pois aos olhos deles, Shen estava iluminando o futuro da nação Xia com sua própria vida. Mais tarde na arena, Vênus anunciou a batalha iminente entre Xia e Kura. Ela também anunciou que os lutadores estavam definidos e suas informações apareceriam. Quando o perfil de Shen apareceu, ela anunciou que ele representaria novamente Xia. Depois disso, ela apresentou o Momo da nação Kura, que rapidamente se curvou para cumprimentar Shen. Enquanto isso, na arquibancada de Kura, os espectadores zombavam da nação Xia por enviar Shen novamente. Toku também se sentia confiante, pois seu espião havia agido, e a divindade de Kura era famosa por feitiçaria. Então, com Momos representando, ele tinha certeza de que Xia seria derrotada. Naquele momento, Momo estava calmamente na arena. Muitos dos homens de Xia não puderam deixar de admitir o quão bonita ela era. No entanto, a preocupação de Yuan se aprofundou, pois esta guardiã era desconhecida. Depois de um tempo, Momo colocou a mão na pedra de invocação para chamar sua divindade. E assim que o fez, a contagem regressiva começou em 50 segundos. Enquanto Momo escolhia sua divindade, a multidão notou que Shen ainda não havia invocado. Então eles gritaram que restava apenas 1 minuto e o instaram a invocar rapidamente. Nesse momento, a divindade de Momo finalmente apareceu. Era ninguém menos que a própria Tama. Quando Tama apareceu, a multidão da nação da Águia ficou encantada com sua beleza divina. As pessoas de Sindu também sentiram seus corações palpitarem, mas os cidadãos de Xia não a conheciam e esperavam que Shen permanecesse focado. Shen, no entanto, simplesmente sorriu calmamente. Afinal, ele antecipou Tama, que é a líder das 3 divindades demoníacas de Kura. E como ele já sabia a identidade dela, não viu razão para esperar, então ele deu um passo à frente e colocou a mão no cristal. Momo e Tama observaram enquanto seu cristal se iluminava com uma aura azul. Quando a invocação terminou, ele se virou para ver sua divindade. Diante dele estava o Marechal Celestial Kurt. O senhor da cidade ficou atônito ao vê-lo invocar uma divindade demoníaca. Hans também lembrou a Shen que suas divindades eram humanas, e Yan acrescentou que seu deus principal controla sua invocação. Então, se alguém tentasse invocar um tipo diferente, o resultado seria a morte. Apesar dos avisos, Shen se curvou para o deus diante dele e o saudou.
A multidão de cura pensou que Shen estava condenado como os invocadores de demônios do passado. Toku também pensou que o demônio era seu último recurso. No entanto, o porco diante deles de repente se transformou em um humano. A plateia de cura ficou imediatamente confusa com a cena. Do outro lado, Xia comemorou enquanto Yuan ponderava se a força de Pangu superava a dos deuses humanos, então ele observou que Pangu era mais profundo do que imaginava. Enquanto isso, Toku pensou que Kurt ainda era humano e estava destinado a ceder ao encanto de Tama. Naquele momento, Kurt havia despertado completamente e apareceu dentro da arena. Ele até ouviu a multidão e perguntou o que estava acontecendo. Shen explicou que era uma competição divina entre nações, com Xia sob ataque. Então ele se curvou e implorou a Kurt que o ajudasse contra os deuses de outras nações. No entanto, Kurt casualmente encolheu o ancinho em sua mão e disse que odiava lutar. Ele também acrescentou que preferia passar tempo com Shen a se preocupar com os inimigos de Xia, então se virou e começou a se afastar. Shen o chamou novamente, embora ele parecesse completamente desinteressado, mas ele congelou quando Shen perguntou se ele ainda desejava encontrar Shen. Shen insistiu, perguntando se ele queria ver o Kong e o monge. Kurt então apontou que a presença deles havia desaparecido, mas Shen ainda sabia os nomes de Chan e Wukong. Shen então respondeu que não apenas os conhecia, mas podia invocá-los. Mas ele não acreditou nele porque sua força parecia fraca demais. Então Shen disse que sabia que ele se recusava a ser um peão, mas invocar as divindades de Xia restauraria a dignidade de Kurt. Fazer isso libertaria Shen, Wukong e Jin. Então ele perguntou a Kurt se ele lutaria por Xia agora. Ouvindo essas palavras, Kurt de repente ficou furioso. Ele então se transformou em um porco e questionou Shen se ele estava zombando dele. Shen estava lutando no aperto de Kurt, mas ainda conseguiu persuadi-lo. Naquele momento, o espírito de Pangu apareceu atrás dele. Kurt reconheceu Pangu imediatamente, então ele soltou Shen apressadamente. Ele então comentou que não esperava que ele invocasse Pangu, mas Shen apenas perguntou se ele o ajudaria agora. Kurt respondeu que, como Pangu estava disposto a ajudá-lo, então ele também poderia confiar nele. Com isso, ele perguntou quem era o oponente deles. Os dois voltaram o olhar para o inimigo. Shen explicou que era uma divindade de 9 caudas que atraía os outros com seus encantos. No entanto, Kurt declarou que seria fácil para ele. Do outro lado, o povo de cura pensou que a divindade porco de Shen estava encantada por Momo. Mas Kurt de repente cravou seu ancinho no chão e se transformou de volta em sua forma humana. Então o público de Banxi não pôde deixar de elogiar sua beleza. Enquanto o povo de Sindu concordava que a divindade monstro de Xia não deveria ser subestimada. Enquanto isso, a nação da águia se perguntava se ele poderia resistir aos encantos de Tama. De volta à arena, Momo fez sua jogada chamando por Shen. Ela lentamente removeu seu manto externo enquanto dizia que tinha uma ótima proposta. Depois de tirar o manto, ela ousadamente o convidou para se juntar à nação cura. Ela lhe assegurou que o tratariam com o mais alto respeito e que não o forçariam a lutar novamente. Ela até prometeu que ajudariam tanto ele quanto sua divindade a crescer. No entanto, ele não deu resposta e simplesmente ficou parado. Do outro lado, Yuan já estava furioso com suas táticas psicológicas. O senhor da cidade até gritou para Shen não cair em seus truques. Ainda assim, Momo tentou dizendo que ele poderia ter todo o dinheiro e poder. Ela também se ofereceu a ele. Além disso, muitos homens de Xia ficaram cativados e pensaram que aceitariam rapidamente, mas também se perguntavam como Shen responderia. Não muito tempo depois, Shen declarou firmemente que recusava a oferta dela. No entanto, ela continuou a usar seu charme. Ela até lhe ofereceu qualquer mulher de cura se ela não fosse suficiente. Naquele momento, ele foi cercado pelas belas mulheres da nação cura, então ele rapidamente pegou o ancinho para usar a projeção celestial. Com isso, ele conseguiu obter o controle do ancinho de 9 dentes de Kurt. Momo viu isso e disse que era uma pena, já que ele poderia ter tido um futuro brilhante. Mas ele apenas respondeu lembrando-se de algo que seu professor lhe disse uma vez. Ele aprendeu que a honra reside em uma lâmina e a verdade em um canhão, então fugir só pioraria o bullying deles. Então ele se recusou a fugir, dizendo que Xia cumprimenta amigos e luta contra inimigos. Ao ouvir isso, o povo de Xia gritou que suas armas estavam prontas para a cura. Ecos então encheram a arena enquanto eles proclamavam Shen como seu líder guerreiro. Enquanto isso, no templo da divindade, um servo varria do lado de fora. Quando ele de repente notou algo brilhando por perto, viu o tomo brilhar e concluiu que sua nação havia se tornado 2 vezes mais afortunada. De volta à arena, Shen saltou no ar com seu ancinho erguido. Momo então imediatamente pegou seu leque e bloqueou facilmente o ataque do ancinho de Shen. No entanto, ela sentiu a força do golpe e decidiu não poupá-lo. Ela então proclamou que o mataria, já que não podia recrutá-lo. Com isso, ela rapidamente usou sua técnica de clone,
e múltiplas cópias dela apareceram por toda a arena. Ela também pensou que não importava se Shen vencesse Matt, pois ele nunca entenderia a arte dos feitiços. Do outro lado, Shen percebeu que o poder dela superava em muito o de Matt. Mas antes que pudesse pensar mais, ele a viu já desembainhando sua espada. Seus clones a seguiram e desferiram o ataque cúmio nele. Vendo isso, ele ficou imediatamente sobrecarregado, mas ainda conseguiu se mover a tempo de desviar dos ataques, mas a força dos golpes o empurrou para o chão. O polvo de cura rapidamente riu de sua desgraça e elogiou Momo como um gênio por sua habilidade. Os clones de Momo também zombaram dele e o chamaram de fraco. Depois disso, todos eles ergueram suas lâminas e perguntaram como ele desviaria em seguida. Os clones rapidamente desferiram golpes que atingiram até o chão. Assim, ele ficou sem ter para onde escapar. Por isso, ele decidiu fazê-la levar seu ancinho. Ele cravou o ancinho com força e desferiu um golpe direto pelo chão. Momo ficou alarmada com isso e tentou bloquear usando sua espada. No entanto, o ataque foi tão poderoso que ela foi completamente engolida por ele. O polvo de cura ficou inquieto depois de assistir a isso. Após um momento, ela apareceu indefesa e perguntou como Shen viu seu corpo verdadeiro. Enquanto isso, do outro lado, Tama tentou tentar Kurt para que ele se curvasse a ela. O polvo de cura ficou cativado por isso e até quis oferecer suas vidas. Vendo isso, Yuan começou a se perguntar se Kurt poderia realmente resistir ao charme de Tama. No entanto, Kurt estava ocupado pensando em Change e comentou que, em comparação a ela, Tama parecia obviamente medonha. Tama ficou claramente surpresa quando ouviu chamá-la de feia. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele já estava avançando em sua direção. O polvo de cura também se enfureceu por sua deusa ser zombada por um porco. No entanto, Kurt ignorou a fúria deles e continuou seu ataque enquanto Tama se afastava com um salto. Após se esquivar, ela gritou que nunca antes havia sido chamada de feia. Então ela começou a tecer feitiços e estava determinada a puni-lo. Sua forma se expandiu com habilidade nonúpla de terra, e ela tentou pisoteá-lo. Ela até o incitou a sentir a ira do demônio celestial. Perto dali, Shen observava a cena se desenrolar depois de amarrar Momo. Sua fúria ardia, pois Tama havia invocado um tesouro divino que multiplicava seu poder por 10. Mas Kurt de repente começou a contra-atacar usando sua habilidade de moldar a terra. Seu corpo se expandiu até finalmente igualar o tamanho de Tama, mas ela não perdeu tempo e lançou seu ataque espiritual. Então Kurt foi forçado a se defender com seu ancinho. Ele o girou em círculos para bloquear os golpes que vinham. Ele até conseguiu contra-atacar. Shen então se maravilhou com o fato de uma divindade de nível SS como Kurt poder suprimir uma Tama de nível SSS. Ele então comparou seu status com o de Momo e percebeu que a verdadeira força superava o nível de despertar. Depois de um tempo, sangue manchou o canto da boca de Tama. Isso apenas a enfureceu ainda mais, e ela começou a reunir seu poder. Ela prosseguiu levantando as mãos, e seu poder transbordou no ar. Vendo o céu escurecer de repente, o povo de Xia se perguntou o que estava acontecendo, mas Tama já havia conjurado múltiplas bolas de fogo e gritado para Kurt morrer. Com um comando, ela enviou o fogo de raposa ardente descendo em direção a ele. As bolas de fogo atingiram diretamente onde Kurt estava, deixando-o sem ter para onde escapar. No instante seguinte, ele foi engolido pelos ataques. Então Yuan e os outros cerraram os dentes de preocupação. No entanto, Kurt apareceu levantando a mão enquanto invocava a água. Com seu movimento, as chamas recuaram enquanto a entidade descia. Duas divindades espirituais apareceram acima da arena e atingiram o chão na frente de Tama com raios. Vendo a explosão, Momo olhou para o lado de Tama com preocupação. No entanto, Tama permaneceu ilesa, e apenas o chão estava rachado sob ela. Mesmo assim, ela não pôde deixar de sentir uma crescente sensação de desconforto. De repente, a água começou a se acumular no céu, e Kurt logo foi cercado por ela. Vendo isso, ela rapidamente exigiu saber de onde a água vinha. Ele respondeu calmamente que vinha do rio celestial. Enquanto ele falava, a água continuava a fluir e a girar em torno de seu corpo. Sem perder mais tempo, ele avançou em direção a ela, movendo-se com o vento. O povo de cura observava nervosamente e começou a orar, enquanto Kurt avançava e balançava seu ancinho em um poderoso golpe cortante. Em resposta, Tama tentou bloqueá-lo usando sua habilidade de terra. Suas técnicas poderosas se chocaram violentamente. No entanto, o ancinho de Kurt claramente perfurou seu escudo, e não demorou muito para o escudo se estilhaçar diante dela. Ela cambaleou para trás enquanto fragmentos de seu escudo se espalhavam pelo chão. O povo de Xia viu isso e elogiou Kurt por quebrar seu maior tesouro. Em contraste, a nação Cura caiu em completo silêncio. De volta à arena, Kurt continuou seu ataque e balançou seu ancinho mais uma vez, mas o ataque atravessou o corpo dela. Ele ficou claramente confuso com isso.
No entanto, quando o corpo dela desapareceu, sua forma real apareceu por perto. Ela então começou a perceber que ele era mais forte e mais proficiente do que ela. Por causa disso, ela não pôde deixar de olhar para Shen. Ela se perguntou quando Xia teve um guardião divino capaz de invocar um monstro como Kurt. Do outro lado, Kurt percebeu que ela usou uma técnica de transporte que ele também conhecia, então ele rapidamente invocou o transporte aquático e apareceu diante dela. Ele aproveitou o descuido dela e avançou com seu ancinho. Ela foi jogada ao chão, mas conseguiu recuperar o equilíbrio. No entanto, seu sangue já havia começado a cair no chão, então ela só pôde reconhecer que ele era verdadeiramente formidável. Por causa disso, ela decidiu usar o poder de suas 9 caudas, com o qual invocou mais 3 divindades espirituais para ficarem ao seu lado. Vendo Shu, Maru e Terra aparecerem, o povo de Kura ficou atônito. O rei Onishu então rugiu imediatamente que era hora de Kurt morrer. Então ele começou a invocar seu campo de espadas. A deusa do Sol Terra também começou a reunir todo o seu poder por perto, então Kurt se preparou para se transformar nas 36 formas. Ele assumiu a forma de uma águia e desviou das inúmeras espadas que caíam em sua direção. Depois de reverter, ele ridicularizou Tama por chamar reforços que são meramente formas espirituais. No entanto, Tama rebateu perguntando por que ele estava fugindo se não tinha medo. Em resposta, ele perguntou quem disse que ele estava a fugir. Ele então invocou o governante para descer, e ele cresceu o suficiente para preencher o espaço. Ele também usou seu ancinho para invocar as águas do Rio Celestial. Quando ele apontou o ancinho para cima, a água começou a se juntar e a girar ao seu redor. E como o grande Marechal Kurt, ele proclamou que toda a água do céu ao oceano estava sob seu comando. Com essas palavras, ele fez um oceano aparecer acima das divindades espirituais. Ele lançou a torrente sobre Shu, que foi rapidamente subjugado. Do outro lado, Tara conseguiu escapar das águas, mas a fuga a deixou profundamente irritada, então ela reuniu seu poder e conjurou um enorme fogo roxo. Então ela direcionou todas as bolas de fogo para Kurt. Kurt levantou seu ancinho para bloquear os ataques, mas o ataque simultâneo ainda o envolveu. Então o povo Kura explodiu de alegria, pois Terra havia invocado uma punição divina contra ele. Naquele momento, Kurt não conseguiu mais se manter firme, então ele foi arremessado pela arena com a força do impacto. Vendo-o desmoronar, o povo de Xia ficou preocupado com o poder do deus de nível SSS. Enquanto isso, Terra já havia cercado Kurt. Enquanto olhava para sua forma enfraquecida no chão, ela zombou dele, chamando de nada mais que um porco inútil. No entanto, ele de repente começou a se mover e chamou seu ancinho de 9 dentes. A princípio, Tara ficou confusa com isso, mas no instante seguinte, ele estendeu a mão e a agarrou pelo pescoço. Ela ficou ainda mais atordoada enquanto seu poder divino se esvaía. Kurt, por outro lado, havia se transformado e concordou que ela estava certa de que ele era um porco, então ele usou essa mesma forma para levantá-la facilmente no ar. Então ele a arremessou com força no chão. Vendo-o dominá-la, o público o elogiou por atacar somente depois que a guarda dela baixou. Alguns até olharam para Shen e presumiram que ele havia invocado Kurt por sua crueldade compartilhada. Em pouco tempo, o espírito de Tara desapareceu, mas ela jurou nunca esquecer a humilhação. Kurt a ignorou e continuou andando em direção a Tama. Ele a golpeou sem hesitação, e ela logo foi declarada morta. Depois, Kurt rapidamente encolheu de volta à sua forma humana, e Shen correu em sua direção. No entanto, ele começou a tossir sangue e ordenou que ele não se aproximasse. Mesmo assim, Shen chamou seu nome preocupado. Ele até se apressou quando Kurt caiu de joelhos. O povo de Xia também começou a se perguntar por que ele havia desmoronado de repente. Kurt então disse a Shen que não queria que ele o visse como estava agora. Afinal, ele pode ser um herói para eles, mas na verdade é um covarde por nunca ter ido atrás de Chente. Então ele fez Shen jurar levar seu sênior e mestre ao seu túmulo para provar sua coragem. Shen recusou imediatamente, dizendo que ele mesmo deveria contar a eles. Ele também gritou para o povo de Xia e pediu reverência à grande divindade. Ao ouvir isso, Yuan entendeu rapidamente sua intenção. Então ele ordenou a todos que trouxessem oferendas de comida. As pessoas em casa também começaram a colocar oferendas de comida para o Marechal Kurt. Logo, a forma espiritual de Kurt foi cercada por inúmeras oferendas. Naquele momento, ele abriu lentamente os olhos, e assim, o deus Marechal Kurt de classe SS foi reverentemente honrado. Depois de um tempo, Vênus apareceu para anunciar o resultado da 4ª rodada. Com a divindade da nação Xia quase inconsciente e a de Kura morta, ela declarou que o vencedor era Shen, da nação Xia. Ela também declarou que foi um momento emocionante, já que ninguém esperava que a vontade de Xia fosse tão forte. Enquanto isso, a nação Xia rezava por Kurt, que havia lutado com a determinação de Xia. Assim como eles, Shen desabou,
mas Kurt o deteve rapidamente. Ele então se animou quando Kurt abriu os olhos e lhe disse que ainda não estava morto. Ele também o ajudou a se levantar, e Kurt declarou que eles haviam vencido. Enquanto isso, um estudante de Bansi questionou os deuses vacilantes de Xia, e o professor respondeu que é devido à sua fé frágil. De volta à arena, Kurt disse a Shen que o próximo passo dependia dele. Afinal, era hora de ele partir e procurar seu luar branco. Antes que ele pudesse partir, Shen o chamou novamente. Então ele lhe disse para não falar mais e se lembrar de sua promessa. Ouvindo isso, Shen ficou em silêncio por um momento. Então ele rapidamente recuperou a compostura e pediu que ele se cuidasse. O povo de Xia ficou surpreso ao ouvir isso, mas logo gritaram em uníssono para que Kurt se cuidasse também, enquanto ele desaparecia lentamente no ar. Depois, Yuan ordenou que os feitos de Kurt fossem registrados em seus registros antigos. Ele também avisou que os deuses de Xia devem ser sempre lembrados, e seu subordinado concordou. Então a Fênix foi enviada para entregar o relatório. Enquanto isso, o senhor da cidade ainda não conseguia se recuperar do que aconteceu com Kurt. Ele murmurou que eles eram indignos por esquecerem seus deuses. No entanto, Yuan disse a ele que eles ainda tinham um futuro, e esse futuro era Shen, que se tornou a maior esperança da nação. Enquanto isso, do outro lado, a divindade de Fred lentamente embainhou sua espada depois de matar com sucesso o monstro-aranha, Gumo. Ao mesmo tempo, Fred já havia eliminado a própria Mary. Os olhos de Mary então se arregalaram ao saber que a diferença entre eles permanecia enorme. Depois de dizer isso, seu corpo finalmente desabou no chão. Fred ignorou isso e, em vez disso, começou a esperar não estar muito atrasado. Mais tarde, na arena, Venus anunciou o confronto final entre Xia e Cura. Ela também acrescentou que esta batalha determinaria o controle de metade da nação. Com isso, ela pediu a ambos os lados que enviassem seus representantes. Shen ouviu isso e entendeu que era hora de se levantar mais uma vez. No entanto, alguém tocou em seu ombro e o deteve. Ele olhou para cima e viu que era o próprio senhor da cidade. O senhor da cidade, chamado Bill, garantiu que seu papel havia terminado e que ele iria em seguida. No entanto, Shen insistiu em participar e disse que conhecia a história oculta dos deuses de Xia. Então Bill respondeu que a rodada final era seu dever, e Shen era fraco demais para o trunfo de Cura. Além disso, ele também já fora um gênio, já que sua própria divindade era Zilon. De repente, Fred chegou e pediu a Bill para deixá-lo ir em vez disso. Bill ficou feliz em vê-lo e disse que pensava que ele não viria. Fred então respondeu que nunca se atrasaria pela nação, apesar dos espiões astutos de Cura. Deixando isso de lado, ele os avisou que o tempo estava se esgotando, pois já estavam apenas 30 segundos na contagem regressiva. Então, sem hesitar, ele rapidamente entrou na arena. Então ele anunciou seu nome e perguntou quem ousaria enfrentá-lo. Um dos jogadores da nação Cura ouviu isso e ficou em silêncio. Depois de se alongar por um momento, ele desapareceu repentinamente de seu assento. No instante seguinte, ele apareceu na arena e se apresentou como Yuta. O público de Cura o viu e rapidamente declarou que venceriam esta rodada, enquanto o público de Xia começou a perder a esperança porque Yuta era conhecido como a criança divina. Ouvindo isso, Shen disse que Yuta era inesperado, e Yuan concordou, já que ele é o prodígio de Cura. Ele foi até aclamado como um gênio raro e um escolhido divino de classe SS. Enquanto olhava para Yuta, ele revelou que matou Junho e seu dragão marinho aos 18 anos. 9 anos antes, nas águas do Mar do Leste, Yuta estava sobre o tendão do dragão depois de matar Junho. Ele até reivindicou pedaços do dragão que achava ideais para o arco de sua irmã, então ele se esforçou ao máximo para arrancá-lo do dragão. Então, assim que ele o reivindicou com sucesso, o dragão finalmente morreu sob os céus trovejantes. Yuan também observou que o deus de Yuta era supremo, e a ligação deles era de 80%. Ouvindo isso, Shen decidiu lutar contra Yuta em um duelo divino se Fred perdesse. Enquanto isso, na arena, Yuta mencionou que conhecia o espadachim imortal de Xia há muito tempo, mas Fred respondeu desembainhando sua espada, depois a ergueu em sua direção, dizendo que não eram necessárias mais palavras. Afinal, Yuta havia causado uma seca após matar o deus dragão do mar e, como resultado, a fome se espalhou pela terra. Ele até se lembrou de uma criança lutando para pedir água e a mãe pedindo para ela esperar enquanto ela mesma chorava impotente para que a filha bebesse. Então Fred continuou apontando sua espada para ele. Ele cerrou os dentes e declarou que ele deveria morrer hoje. No entanto, Yuta se gabou de que eles deveriam se sentir honrados por cair para um escolhido dos 3 deuses. Ele também disse que era o decreto de sua irmã, e as massas famintas ganhariam honra sob o domínio de Cura. Ao ouvir isso, o povo de Xia amaldiçoou Yuta e sua nação por mergulhá-los na fome. Enquanto isso, Shen notou o ódio de Yuta e confirmou a alegação de Yuan de que nações fracas não têm diplomacia. Então,
ele jurou esmagá-los para que Xia pudesse recuperar sua dignidade. Não muito tempo depois, Vênus confirmou a escalação e apresentou seus dados. Yuta foi listado como um guardião de classe S dupla com Suno, que é uma divindade de classe S tripla. Em comparação, Fred era um guardião de classe S com uma divindade de classe S dupla, Lian. Assistindo a isso, o Rei Falcão ordenou guerra contra Xia se eles perdessem, para consumir a nação caída. O líder de Rodan também se preparou para atacar Xia para recuperar tesouros perdidos. Ao mesmo tempo, o líder de Sindu acreditava que Yuta venceria e disse ao seu assessor para informar Yupol, pois pretendiam fazer de Xia uma oferenda sacrificial ao Lorde Shiva. De volta à arena, Yuta começou a selecionar qual divindade ele invocaria. Em pouco tempo, ele escolheu seu deus principal, Suno. O povo de Cura rapidamente explodiu em aplausos e tinha certeza de que poderiam destruir Xia. Do outro lado, Shen ouviu Yuan comentar que esta seria uma batalha brutal. Enquanto isso, Fred já havia invocado sua própria divindade principal, Lian. Com ambos os lados preparados, Vênus finalmente sinalizou o início da batalha final. Ao ouvir o sinal, Lian casualmente tomou um gole de sua cabaça. Então ele comentou sobre como o momento era emocionante. Ele também recitou que um pote de vinho jazia entre as flores, mas não havia amigo para compartilhá-lo. Então ele se perguntou onde seus antigos companheiros poderiam estar agora. Yuta, no entanto, ficou confuso com suas palavras. Enquanto ele acumulava poder, disse que os deuses de Xia eram sempre assim. No momento em que ele parou de falar, Fred viu o ataque vindo do céu. Ele tentou se desviar, mas a espada divina de Yuta atingiu diretamente onde ele estava. Ao mesmo tempo, Yuta gritou com raiva que eles agiam como se ninguém mais importasse. Então, quando o golpe terminou, Fred ficou sangrando com o braço esquerdo cortado. Do outro lado, Suno começou a atacar Lian. Os dois até passaram por Fred, que estava ajoelhado no chão. Ele tentou estancar o sangramento enquanto pensava que o golpe era como bambu atravessando seu alvo. Ele até olhou para a espada próxima, pensando em como ela ficou silenciosa ao se aproximar. Enquanto isso, a audiência de Xia ficou atônita ao vê-lo cair facilmente com um único golpe de Yuta. Shen também rangeu os dentes de raiva enquanto assistia a cena se desenrolar. De repente, Fred começou a cantar sobre o amadurecimento do fruto do Dão. Ele se levantou lentamente e proclamou que o nascer do sol faz as estrelas desaparecerem. Depois disso, ele ergueu a mão restante para extrair sua energia. Logo, ele manifestou sua invocação na palma da mão, e um espírito de espada apareceu diante dele. Vendo isso, Yuan percebeu que o fruto do dom de Fred havia se manifestado como uma espada. No entanto, Shen perguntou o que era um fruto do dom, então ele explicou que cada guardião manifesta sua essência com o fruto do dom como seu núcleo dourado. Então, quando a essência aparecia, restava apenas vida ou morte. Ao ouvir isso, Shen entendeu que Fred estava apostando tudo nesta luta. Yuta também percebeu isso e chamou Fred de louco, pois ao invocar sua essência, ele aumentou sua divindade, mas condenou sua expectativa de vida. Fred respondeu que sua espada, Dão, foi forjada através de décadas de cadáveres e era uma pena perdê-la. Mas ele continuou a desembainhar a espada diante dele, pois esta espada uma vez o guiou por inúmeras batalhas na fronteira, e agora ele a usaria mais uma vez contra Yuta. Ao saber disso, Yuta perguntou se ele realmente ainda ousava lutar. Ele respondeu rapidamente que sua espada Dão protegia o povo, uma verdade que Yuta jamais conheceria, e Yuta ficou completamente em silêncio ao ouvir isso. Ele então continuou a levantar a mão e a invocar a espada. Logo, as espadas carregadas pela audiência começaram a voar em sua direção. Quando sua espada Dão se fundiu com sua espada física, inúmeras lâminas se ergueram atrás dele e todas miraram em Yuta enquanto ele o desafiava diretamente. Do outro lado, Leon bebia calmamente enquanto Suno dizia que era a primeira vez que via um deus mortal tão arrogante. Leon apenas respondeu que nunca se curvaria ao poder nem sacrificaria sua alegria e orgulho. Suno apenas zombou e voltou seu olhar para Yuta e Fred. Naquele momento, Fred lançou seu ataque com uma velocidade tremenda. Yuta rapidamente percebeu que se aquela espada caísse sobre ele, ele certamente morreria. Além disso, várias espadas estavam correndo em sua direção. Forçado a recuar, ele rapidamente deu um passo para trás e se esquivou apressadamente das lâminas que desciam. Vendo isso, Suno suspirou e disse que era hora de ele agir. Ele ergueu a mão e invocou o domínio do céu. Leon foi então instantaneamente preso dentro do domínio. No entanto, ele apenas sorriu. Então ele atacou com seu corte de águia para se libertar. Com aquele único golpe, ele estilhaçou todo o domínio. Suno assistiu a isso e comentou que a situação estava ficando interessante. Ele então ergueu a mão mais uma vez e invocou sua espada da nuvem celestial. Ao fazer isso, ele olhou para Lian, declarando que o julgamento divino havia chegado. Sua espada cheia de relâmpagos o atingiu diretamente.
Então Lian rangeu os dentes de dor quando o ataque o atingiu. O povo de Xia ficou então abalado por sua tribulação e achou difícil de assistir. Enquanto Lian continuava a ser atingido por raios, os líderes das outras nações se reuniram para assistir a cena se desenrolar. O executivo de Sindu disse que o resultado estava decidido, então era hora de dividir as terras de Xia. Ele então mostrou um mapa explicando que Cura ficaria com metade das terras e do povo de Xia. Ao ouvir isso, Toku sorriu com conhecimento de causa. O executivo continuou dizendo que a reivindicação de Sindu era 1/3 de Xia após sua queda. No entanto, o executivo de Bansi perguntou por que eles deveriam receber menos e não metade. Portanto, ele declarou abertamente que tal arranjo era injusto. O executivo de Sindu então caminhou em sua direção e o golpeou com tanta força que ele caiu no chão. Então ele exigiu saber por que eles deveriam concordar. Ele até perguntou se Bansi desejava que a glória de Shiva os alcançasse também. Ameaçado por isso, o executivo de Bansi respondeu rapidamente que não tinha objeções. De volta à arena, Fred continuou atacando Yuta, forçando-o a recuar sob a pressão dos golpes. E apesar de ter apenas um braço, ele ainda se mantinha de pé. Então Yuta reconheceu os ataques afiados e a vontade formidável de Fred. Mas vendo o estado quase perfeito de Fred, ele precisava perturbar sua mente para contra-atacar. Assim, ele começou a mencionar que a essência de Fred se esgotaria, tornando-o uma presa fácil. Então ele o convidou para se juntar a Cura e ser homenageado como um tesouro nacional. Ao ouvir isso, Fred perguntou se era realmente isso que Yuta queria dizer. Yuta sorriu e confirmou rapidamente. Mas antes que ele pudesse dizer mais, Fred avançou em sua direção. Um movimento repentino o pegou de surpresa e o forçou a erguer sua espada. Como resultado, ele lutou para bloquear o ataque avassalador. Ao mesmo tempo, Fred disse a ele que podia ver o medo em seus olhos, mas ele continuava dizendo que o resultado já estava decidido. Então ele olhou para cima na direção de Leon. Leon suportou a agonia para se manter acordado e rasgar o rosto de seu inimigo. Suno, no entanto, continuou a olhá-lo de cima com frio desdém. Enquanto isso, Toku observava a resistência de Leon, mas sabia que ele não duraria muito mais. De volta à arena, Yuta gritou que as divindades de Fred não tinham chance contra o deus carrasco Suno. Mas Fred apenas perguntou se os deuses eram verdadeiramente puros, já que exigiam respeito e governavam milhões. Com esses pensamentos, ele questionou que tipo de brilho divino eles realmente possuíam. Pois o sofrimento dos soldados e do povo de Xia permanecia em sua memória, e ainda assim todas as pessoas eram livres, então os deuses não tinham o direito de menosprezá-las. Ao ouvir isso, Shen não pôde mais ficar em silêncio. Ele recitou um poema sobre viver plenamente e nunca deixar a taça vazia. O povo ouviu e se juntou para recitar em conjunto. Em pouco tempo, o som do poema alcançou os ouvidos de Lian. Ele então pegou sua cabaça enquanto as palavras despertavam algo profundo dentro dele. Ele sentiu seu espírito e bebeu da cabaça novamente. Nesse momento, notou que o raio que o atingia havia começado a enfraquecer. Como Lian finalmente recuperou a clareza de mente, o povo de Cura também ficou chocado por ele ter se libertado da tribulação. Sabendo disso, pegou sua lâmina que permaneceu intocada por eras. Então ele avançou, prometendo proteger os humanos e mostrar a Lian sua esgrima. Seu golpe de raio rapidamente se chocou contra Lian, que ergueu suas espadas como um escudo. Imediatamente, Suno lembrou-se de usar sua espada celestial para derrotar Orok, um ato do qual nasceu a esgrima Yamato. E com essa mesma espada, ele proclamou que havia matado os deuses malignos de Hera. Lian sentiu imediatamente a força do golpe de Suno enquanto ouvia. A força até o empurrou de volta para o chão. O povo de Cura que assistia à batalha acreditava que Lian já havia atingido seu limite. Suno também zombou que a técnica de Lian era infantil e se perguntou por que ele evitava um fim rápido. Ao mesmo tempo, Yuta afirmou que o melhor golpe de Fred não conseguiu perfurar sua guarda, então ele se gabou de que sua armadura forjada por trovões superaria a força minguante de Fred. Fred então disse que se uma espada não fosse suficiente, ele usaria outra. Ele também prometeu que se 10.000 espadas falhassem, 10 milhões mais se seguiriam. Pois mesmo que o caminho à frente fosse difícil, ele continuaria avançando. Sem esperar mais, ele correu em direção a Yuta novamente. Do outro lado do campo de batalha, Suno e Leon se enfrentaram. Enquanto Suno gritava, sua técnica ecoava por Hera, então ele não tinha o direito de desembainhar uma espada. Leon ignorou suas palavras para levantar sua cabaça e beber novamente. Suno então aproveitou aquele momento e correu em sua direção. No entanto, quando ele chegou ao local, Leon não estava mais lá. Ele ficou confuso e rapidamente olhou para cima. Lá, ele viu Leon levitando no ar enquanto reunia sua energia. Logo depois, ele manifestou várias espadas e apontou as lâminas para Suno. Ele até compartilhou que a lâmina tinha um nome adorável e a chamou de espada de lótus verde.
Suno tentou escapar das espadas descendentes enquanto invocava seu trovão. Com este poder, ele conseguiu bloquear as espadas que vinham. Os espectadores de Xi então duvidaram se Suno era invencível depois de resistir aos golpes. Yuan também entendeu que a situação era grave, já que Lian havia revelado sua maior habilidade. Então, para ele, parecia não haver mais esperança. Mas Shen estava convencido de que o imortal da espada que ele lembrava tinha muito mais poder. Nesse momento, Suno avançou declarando que a técnica de Leon poderia ter derrotado Cura. Infelizmente para Leon, ele estava confrontando aquele que carregava a esperança do mundo. Ele até gritou que lutava pelo povo enquanto atacava. No entanto, Lian questionou se ele estava realmente lutando pelo povo. Ele observou que a aura de Suno estava cheia apenas de massacre. Ouvindo isso, as sobrancelhas de Suno se franziram enquanto ele exigia saber o que Lian queria dizer. Lian respondeu que tais palavras eram meras desculpas para esconder sua verdadeira natureza. Suno ficou enfurecido com a acusação e correu em direção a ele mais uma vez. Os dois continuaram a se chocar ferozmente. Em pouco tempo, a espada de Lian foi partida ao meio. Vendo isso, o povo de Xia começou a se perguntar se o resultado realmente não poderia mais ser mudado. Lian também começou a sangrar enquanto pensava no difícil caminho à frente. Ele desabou lembrando que nunca definhou, mas agora enfrentava a morte por causa de um deus estrangeiro. Ouvindo isso, Shen percebeu que os poemas que eles haviam recitado ainda não eram suficientes. Então ele disse aos outros para recitarem os poemas do livro para dar força ao espadachim imortal, mas se corrigiu dizendo que Lian era um poeta imortal. Ele então os instruiu a ler o terceiro poema na página 5 e continuar com o poema na página 7. Com isso, ele os levou a recitar o verso de não deixar rastros na jornada da vida. Enquanto as palavras ecoavam, Lian lentamente recuperava a força ouvindo poemas novos para ele. Ele ergueu a lâmina novamente enquanto sentia esses poemas e sua jornada fluírem em seu sangue. Suno testemunhou isso e não conseguiu esconder seu choque. Antes que ele pudesse se recuperar, Shen gritou que o Ki da espada alcançou 30.000 milhas. Com essa declaração, Leon estendeu milagrosamente sua lâmina quebrada e atingiu Suno. O golpe queimou o rosto de Suno, e ele exigiu com raiva como aquilo era possível. No entanto, Leon o havia provocado com sucesso, então ele desembainhou suas espadas novamente. O povo de Cura que assistia lembrou que Suno era o deus do trovão celestial. Então eles questionaram sua aura sombria e sua santidade que se transformou em sede de sangue. Eles então olharam para Lian e se perguntaram o que ele havia feito ao deus deles. Enquanto isso, Shen disse que o desprezo de Yuta pela vida já revelava a verdade. Ele enfatizou que a verdadeira natureza de Suno era a brutalidade e o massacre. No passado, Yuta disse a seus homens para garantirem a segurança da oferenda de sangue. As pessoas inocentes perguntaram o que haviam feito de errado, mas ainda assim tiveram suas vidas drenadas por Suno. Então Shen disse que a influência da divindade moldava os escolhidos, e eles estavam profundamente ligados. De volta à arena, Suno disse friamente a Lian que ele estava prestes a morrer da maneira mais lamentável. Com essas palavras, ele invocou a noite escura da decadência. Uma espessa fumaça preta começou a sair de sua espada e rapidamente correu em direção a Lian. A raiva de Shen então aumentou ao ver que a descida de Suno à escuridão o tornava indecifrável. Bill, que estava por perto, ouviu essas palavras e ficou sem fala. Enquanto isso, Lian saltou para longe na tentativa de evitar os rastros sombrios, mas a névoa continuou a persegui-lo implacavelmente até que ele finalmente foi encurralado. Logo, ele foi completamente engolido pela fumaça escura. Yuan quase desmaiou assistindo a isso, mas Bill rapidamente o segurou para que não caísse. Depois de algum tempo, Lian finalmente reapareceu após usar uma barreira para se proteger. No entanto, seu rosto já havia sido drenado de sua juventude. A multidão viu seu envelhecimento repentino e tremeu diante de um poder sobre o tempo. Yana também comentou que Suno parecia mais terrível depois de sucumbir à escuridão. No entanto, Shen ainda acreditava que havia esperança, já que Leon não é apenas um espadachim imortal, ele também era conhecido como o mais brilhante poeta imortal da história. Enquanto isso, Leon já havia sido enfraquecido pela névoa escura. Suno aproveitou este momento e lançou outro ataque. No entanto, Leon ainda conseguiu saltar a tempo de evitá-lo. Então ele prometeu quebrá-lo e ver sua divindade esmagada sob os pés de Cura. Lian finalmente caiu de joelhos, questionando se nada poderia ser feito. Shen sentiu que não podia permitir que isso continuasse, embora o tempo já tivesse apagado muitos poemas, então ele decidiu que arcaria com o fardo sozinho. Ele então começou a recitar versos sobre a passagem da vida e o retorno da morte. Os outros ficaram confusos com isso, enquanto alguns pensaram que ele estava concedendo divindade a Lian. No entanto, ele logo começou a tossir sangue. Então Yuan insistiu para que ele parasse, mas ele se recusou porque o tempo estava se esgotando. Portanto, ele continuou a gritar o poema que havia começado.
Os versos ecoaram por toda a arena, e Liam os ouviu claramente. Ele lentamente ergue sua espada enquanto recita que as lutas se desvanecem contra o tempo. De repente, Shen gritou que o céu lhe deu valor e que até a riqueza perdida retornaria. Então ele finalmente recuperou suas forças e até tirou um momento para beber de sua cabaça. Com um passo leve, ele avançou usando os passos das 7 estrelas. Ele também desembainhou sua espada enquanto avançava. Então ele usou sua técnica do bêbado para atingir Suno com um único golpe poderoso. Suno ficou então atordoado que um deus estrangeiro pudesse manejar o próprio tempo. Do outro lado do campo de batalha, Yuta pensou que tinha vencido, já que a essência de Fred estava esgotada, mas Fred não respondeu e simplesmente se apoiou em sua espada. Então ele notou que sua essência estava se esvaindo até restar apenas um fio. Depois de perceber isso, ele se virou para Suno e teve certeza de que o fim estava próximo. Naquele momento, Suno admitiu que Liam era seu oponente mais difícil desde o nascimento. No entanto, ele declarou que, apesar do mal que o cercava, não sentiria culpa alguma. Afinal, esse era o caminho que ele havia percorrido desde o início. E enquanto o trovão caía, ele declarou que nasceu para iluminar aquele momento. Então, com um sorriso assassino no rosto, ele gritou que amava este mundo. O povo de Kuro o elogiou ao ouvir isso e acreditou que ele ainda os protegia. Alguns até justificaram que, apesar da escuridão que o cercava, ele ainda amava o mundo profundamente. Toku também ficou satisfeito que o poder de sua nação estava aumentando e trazendo mais fé aos deuses. De volta à arena, Leon continuou empunhando sua espada quebrada. Ele confrontou Suno, que pressionava seus ataques implacavelmente. Enquanto lutava, ele também viu a tirania de Suno esconder um horror mais profundo com o poder crescente. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando viu algo incomum à frente. Ele viu um trovão se acumular na espada de Suno com almas lamentando por dentro. Vendo isso, ele cerrou o maxilar sabendo que não poderia conceder divindade novamente depois de se esgotar. Então, tudo o que ele podia fazer era pensar em Liam como um poeta imortal cujo verdadeiro poder era ainda maior. No entanto, ele se perguntava se ainda poderia arcar com o preço necessário para despertar esse poder. De volta à arena, Liam começou a correr para evitar o trovão que descia. No entanto, o relâmpago perseguiu com uma velocidade aterrorizante. No final, ele não teve escolha a não ser enfrentá-lo diretamente. O público de Xia caiu de joelhos assistindo a isso e acreditou que a derrota estava próxima. Enquanto isso, Shen sabia que a vitória exige um preço, mas ele lutava para encontrar o poema para despertar Liam. Naquele momento, Liam já estava deitado no chão. Ele rangeu os dentes e se perguntou se ainda não era o suficiente. Ele então pegou sua cabaça, pedindo ao seu velho amigo para se juntar à sua última jornada. Ao mesmo tempo, Shen começou a procurar pelos poemas de Liam que ele lembrava. Após um momento, ele se lembrou da Canção do Rio. Ele se lembrou que este poema era menos conhecido e foi escrito quando Liam enfrentou dificuldades. Ele então olhou para o enfraquecido Liam, esperando que os versos despertassem sua divindade. Sem hesitar, ele recitou versos de seus poemas desafiando o mar. Liam ouviu isso e começou a mergulhar em pensamentos profundos. Ele ficou ainda mais chocado ao ouvir uma voz prometendo escrever um poema que superaria todos os poetas. Olhando para a origem, ele viu uma figura familiar atrás de si. Ele se viu levantando o pincel, enquanto outros liam seu poema e comentavam que ele era desconhecido, mas claramente talentoso. Ele então continuou a ouvir palavras de temor à juventude e seus poemas que comoviam os deuses, logo depois de ouvir Shen repetir que a vida deve ser vivida ao máximo. Naquele instante, memórias de sua vida aventureira quando ainda estava vivo passaram diante de seus olhos. Shen, por outro lado, esperava ansiosamente por sua resposta. Pouco depois, Leon ergueu a lâmina estilhaçada, que aos seus olhos se tornará um pincel. Ela se acendeu novamente, e ele disse que agora entendia quem era. Ele murmurou que a espada era seu espírito juvenil como um poeta imortal. Com essa percepção, ele atingiu Suno mesmo a uma grande distância. O golpe repentino pegou Suno completamente desprevenido, e ele logo jazia imóvel no chão. Depois disso, Liam disse a ele que não precisava mais do fardo e podia descansar. Enquanto essas palavras eram ditas, o corpo de Suno se dissipou lentamente no ar. Depois que Suno desapareceu, ele se viu recitando sobre os gritos do macaco ecoando pelo rio. Quando o poema terminou, ele se viu em um barco que já havia passado além das 1000 montanhas. Do outro lado da arena, Yuta ficou chocado ao ver o espírito de Suno desaparecer, mas ainda insistiu que não importava, mesmo que seu deus tivesse sido derrotado. Com essa convicção, ele correu em direção a Fred e gritou que ainda estava de pé. No entanto, Fred nem sequer levantou a cabeça para olhá-lo. Em vez disso, ele calmamente empurrou sua espada para a frente. O golpe acertou instantaneamente e fez Yuta perder a consciência. Vendo isso, o povo de Kuro entrou em pânico por ter perdido. Em contraste, o público de X explodiu de alegria por sua virada dramática.
Muitos deles começaram a elogiar Shen e a dar-lhe todo o crédito pela vitória, mas foram interrompidos quando Hans apontou para Fred na arena. Eles viram Fred sentado calmamente no chão com Leon de pé atrás dele. Uma névoa verde o cercava. Então, a forma de Leon gradualmente se tornou nítida atrás dele. Pouco depois, seu perfil mostrou que ele avançou para o rank SS, enquanto Lia alcançou o triplo S. Depois de notar isso, ele sussurrou sobre renascimento e força nascida do que foi quebrado. Yuan também se alegrou ao ver Fred forjar uma nova essência do Tão e subir de rank com sua divindade. No entanto, Bill perguntou o que era essa nova essência do Tão, então ele explicou que era um Tão sem igual tanto na poesia quanto na esgrima. Ao ouvir isso, Bill não pôde deixar de olhar de relance para Shen, que estava por perto. Então ele admitiu que nunca esperava que ele trouxesse tantas surpresas. De volta à arena, Leon falou de galantes de Voelin cavalgando pelo vento da primavera. Enquanto as palavras ecoavam, uma suave luz amarela começou a cercar Fred. Pouco depois, seu braço decepado se regenerou lentamente. Vendo isso, ele ficou visivelmente surpreso. No entanto, ele logo olhou para as arquibancadas com um sorriso. Com sincera gratidão, ele agradeceu a Shen que observava de perto. Shen então respondeu sorrindo de volta para ele. Depois, Venus retornou para anunciar a vitória de Xia sobre Cura na primeira rodada das preliminares. Ela também os parabenizou por finalmente alcançarem a vitória. Então ela chamou Shen ao palco para receber os espólios de guerra. Shen ficou surpreso com isso e hesitou por um momento. No entanto, os outros o incentivaram a ir, já que ninguém era mais apto para representar sua nação. No palco, foi-lhe oferecido tomar metade do povo e dos tesouros de Cura ou metade de suas terras e tesouros. Ele começou a considerar que Xia tinha pessoas talentosas e que território garantia ganhos a longo prazo. Então ele escolheu a segunda opção de tomar metade das terras e tesouros de Cura. Venus rapidamente reconheceu sua escolha depois de ouvi-la. Depois disso, ele olhou para o céu e notou algo se movendo. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que era um enorme dragão vermelho. O dragão circulou ao redor do mapa do destino. Ao descer, um único movimento arrancou uma vasta terra de Cura. O povo de Osaka percebeu que metade de seu país havia desaparecido e entrou em caos. O próprio Toku ficou histérico quando viu o que havia acontecido. O choque foi tão grande que ele acabou desmaiando. Seus servos viram isso e apressadamente pediram ajuda. Enquanto isso, Venus anunciou que a classificação de Xia saltou de 39 para 9. Depois de dizer isso, ela anunciou que a primeira rodada das preliminares havia terminado. Pouco depois que Roma buscou uma batalha mitológica com Cura, a nação Sindu fez o mesmo, seguida pela Grécia e até mesmo pela América. Mas Bill estava confuso sobre por que 4 aliados agora desafiavam Cura. Shen então explicou que, uma vez que os aliados não são mais úteis, eles devem ser descartados. Depois, Shen descobriu que seu vínculo com Pangu havia chegado a 10%. Ele também percebeu que invocar deuses aumentava a compatibilidade, mas o destino importava mais agora. Pois assim que Xia tomou metade de Cura, sua compatibilidade com Pangu ficou mais forte. Por causa disso, ele não pôde deixar de olhar para a figura de Pangu e pensar que invocá-lo na arena talvez não fosse mais um sonho impossível. Quanto aos traços divinos, ele acreditava que poderiam ser obtidos invocando deuses e concedendo divindade, já que sua janela de status listava claramente as divindades cuja divindade ele havia aprimorado. Enquanto pensava nisso, a imagem de Zan passou por sua mente junto com a memória de como Zan ainda pensava neles antes de desaparecer. Então ele resolveu silenciosamente que se certificaria de trazê-lo de volta. Ele então continuou a verificar seu status e descobriu que 10% de compatibilidade ativava uma técnica de vínculo vital. Ele imediatamente invocou Pangu, cujo corpo era imortal e cuja alma era indestrutível. Logo, seu corpo brilhou e o dano de conceder divindade foi totalmente curado. Então ficou claro que ele poderia reviver inúmeros deuses perdidos sem sofrer dano na alma. Enquanto isso, nas profundezas do purgatório infernal, inúmeras pessoas estavam aprisionadas e gritando em agonia. Alguns deles gradualmente desapareciam enquanto uma névoa vermelha passava. A governante do purgatório, Yamon, também estava presente, mas ela também estava presa em pesados grilhões enquanto outra mulher estava diante dela. Essa mulher era ninguém menos que Tara. Ela parecia atordoada ao saber que Shen tinha acabado sozinho com a desvantagem de Xia, então perguntou se Shen também havia aniquilado completamente a alma de seu irmão. Em resposta, o servo confirmou que o relatório era verdadeiro. Ela então sorriu e comentou que a situação havia se tornado bastante interessante. O servo continuou, dizendo que os aliados de Cura haviam declarado guerra. Toku estava doente, e todos aguardavam o julgamento dela. Após ouvir isso, ela não pôde deixar de chamá-los de um bando de canalhas oportunistas. Ela então levantou a mão e disse a eles para se renderem na próxima rodada e deixarem que ela cuidasse disso.
Depois disso, ela apontou a névoa negra para Yamo e comentou que sua parente agora está inquieta. Ou talvez fosse o seu outro eu. Ela lentamente estendeu a mão para ela e perguntou se Yamo já havia cobiçado seu lugar. Sua risada suave se seguiu, e ela insistiu que tudo não passava de destino. Do outro lado, o servo observava em confusão, pois ela deveria brilhar como o sol. No entanto, enquanto ele continuava observando suas costas, ele notou que ela agora estava cercada por relâmpagos e névoa escura. Então ele se perguntou por que ela agora parecia tão sinistra e aterrorizante. Mais tarde na arena, Vênus anunciou que Kura havia desistido, e o preço era ceder Kyoto. Ela ainda acrescentou que Kura havia desistido 2 vezes, restando apenas uma chance. Deixando isso de lado, ela anunciou que a cidade cedida ia para o vencedor anterior, então as pessoas em Kyoto começaram a fugir em pânico naquele momento. O público de Shia viu isso como um ganho, mas também se preocuparam com seus compatriotas espalhados no exterior. Yuan lembrou a eles que este era o duro preço da derrota, já que cidadãos com marcas de escravos perdiam a divindade, tornavam-se descartáveis e morriam em terras estrangeiras. Ouvindo isso, Shen perguntou se Xia já havia desistido no passado. Yuan revelou que Xia desistiu 3 vezes, perdeu 3 cidades e não podia mais ceder. Após saber disso, Shen ponderou sobre o destino de seus compatriotas longe de casa. Enquanto isso, um líder de Sindu pensou que Kura escolheu ceder para Xia, mas o jovem ao seu lado disse que era devido a pesadas perdas. Ouvindo isso, o líder começou a perguntar a ele quem deveria ser seu próximo oponente. O jovem observou que Roma e Grécia são imbatíveis, e nações pequenas não poderiam elevar o destino. Então, após ponderar esses fatores, ele concluiu que restava apenas uma escolha. Ele declarou que seu próximo oponente seria o reino de Xia. No entanto, ele foi lembrado de que Xia havia derrotado a nação Kura e que um grande gênio como Shen havia surgido. Por causa disso, a classificação de Xia subiu dramaticamente para o 9º lugar no mundo. O jovem respondeu que os deuses de Xia não eram mais fracos do que os de qualquer nação. O homem barbudo ficou surpreso, pois o segredo era inédito. Ainda assim, ele perguntou por que eles escolheriam um oponente tão difícil neste momento. O jovem explicou que o poder divino de Xia era grande, mas foi estilhaçado em uma guerra há muito tempo. Assim, os deuses de Xia pareciam fracos, não apenas por conflitos civis, mas pela divindade perdida. Ele também disse que os deuses de Xia tinham força geral, mas as divindades reis reinavam supremas. O homem barbudo sentiu-se certo da vitória, pois seus deuses de nível rei superavam em números de Xia. O jovem respondeu calmamente que o que eles precisavam agora era simplesmente derrotar Xia. Ele sorriu levemente enquanto falava em devorá-los e tomar suas terras. Além disso, ele também pretendia transformar os deuses de Xia em escravos budistas. O homem barbudo então se lembrou da pureza do filho sagrado, mas viu apenas agressão. De volta ao palco, Vênus anunciou que Sindu precisava escolher um novo adversário, então ela começou a revelar qual nação os enfrentaria. O povo de Xia rapidamente orou para não ser escolhido, porque Sindu também é poderosa. Infelizmente para eles, Vênus logo chamou o nome de seu país. O povo de Xia sentiu um mau presságio após ser marcado mais uma vez por um inimigo poderoso. Logo depois, Vênus encerrou oficialmente a rodada preliminar. Então ela também os lembrou que a próxima rodada era na segunda-feira. Com o anúncio terminado, a multidão gradualmente começou a deixar a arena. No entanto, Shen ficou para trás e aprofundou seus pensamentos. Mais tarde, no centro de preparação para a guerra, os líderes de Xia se reuniram. No entanto, os pensamentos de Shen permaneceram com aqueles que foram expulsos de suas casas. Por causa disso, ele perguntou a Fred quais 3 cidades Xia havia cedido anteriormente. Fred ficou claramente surpreso com a pergunta, mas ainda assim respondeu. Ele disse que os territórios cedidos foram Yizhou, Gandao e Macau, sendo Yizhou o mais fértil. No entanto, fazia mais de 50 anos que Yizhou foi perdida através de 5 batalhas divinas. Ouvindo isso, Shen perguntou se Xia já havia tentado recuperar o território perdido. Fred explicou que Xia usou todo o poder para resistir aos inimigos, não deixando força para recuperar o território cedido. Shen ficou surpreso ao ouvir essa explicação. No entanto, ele resolveu que a perda não deveria ser aceita e jurou recuperar os territórios. Então ele pediu a Fred a lista dos deuses comandantes de Xia. Fred rapidamente perguntou se ele usaria os deuses comandantes para recuperar as terras. Ele também avisou que a tarefa era quase impossível, já que ninguém jamais havia conseguido. Apesar do aviso, Shen disse que não podia ver o povo de Xia sofrer escravidão estrangeira. Então Fred finalmente concordou e escolheu depositar sua confiança nele. Logo depois, ele começou a analisar os deuses que Xia possuía. Ele viu que a maioria eram deuses humanos do passado, corajosos em batalha, mas o rei Ju tinha apenas rank B.
De repente, Fred observou que os deuses humanos são frágeis, e os deuses demônios são poderosos, por isso são escassos. Mesmo assim, Shen decidiu escolher 3 deuses humanos da lista. Fred então comentou que Ba e Neza são proeminentes, mas Ju não tinha poder. Mais tarde, Shen se encontrou com o guardião divino de Ju para conceder a Ju uma nova divindade. O guardião de Ju então se alegrou ao descobrir que o vínculo deles agora era de 90%. Yuan também ficou chocado quando Ju subiu em instantes do rank B para o duplo S. Mas ele começou a se preocupar que o preço que Shen teria que pagar pudesse ser muito alto, então ele rapidamente o incentivou a não ir mais longe. Naquele momento, a mente de Shen foi subitamente inundada por uma névoa escura. Ele rangeu os dentes enquanto uma aura escura envolvia seu corpo. No entanto, ele rapidamente se acalmou e ativou a habilidade dos 9 ciclos. Com sua ajuda, a aura escura se dispersou gradualmente, e a força dentro de seu corpo se estabilizou mais uma vez. Um leve sorriso cruzou seu rosto, já que os 9 ciclos haviam anulado o dano na alma. A descoberta também o emocionou porque a divindade dos deuses de Xia poderia retornar em breve. Assim, ele tranquilizou Yuan de que Pangu era seu deus e que ele anulava o dano na alma. Yuan ficou claramente chocado ao ouvir esta revelação. Enquanto isso, o guardião Yang avançou para o rank duplo S com seu deus principal, Ju. Então, tanto ele quanto Ju agradeceram a Shen por conceder a nova divindade, e Shen os cumprimentou. Shen então pensou em Ju, que nunca cruzou o rio Alvorada, mas se manteve como um grande herói. Embora sua glória nunca tivesse sido verdadeiramente testemunhada ou sentida pela geração posterior, ele acreditava que, a partir deste momento, Ju seria visto pelo mundo novamente. Nesse momento, uma garota se aproximou dele e o chamou de seu ídolo, então ele a cumprimentou de volta. Ao mesmo tempo, o deus principal da garota, Neza, o observava com profunda curiosidade. Neza então comentou que sentia a aura de seu ancestral nele. Ouvindo isso, Shen refletiu que Pangu criou as 3 purezas e que Tai foi ensinado por seu líder. Sendo discípulo de Tai, Neza era considerado um grande discípulo de Pangu. Naquele momento, Neza finalmente percebe a presença de Pangu. Shen então observou Neza se ajoelhar e pensou em sua pureza infantil sem o amor de um pai. Então ele levantou a mão para Neja, que se comoveu com o ancestral cuidando dele. Com esse gesto, ele começou a conceder-lhe nova divindade. Neja, que ainda estava ajoelhado, de repente sentiu uma mudança. Ele rapidamente se levantou enquanto seu corpo começava a se transformar. Ao mesmo tempo, seu guardião descobriu que a compatibilidade deles havia subido de 30% para 80%. Pangu também apareceu e levantou a mão em direção a Neza. Com um movimento rápido, Neza manifestou 3 cabeças e 6 braços. Vendo essa transformação, Neja imediatamente se curvou para Pangu em gratidão. Depois disso, ele casualmente trocou um soquinho com sua guardiã Lily, que agora era uma guardiã de rank S. Lily também diz a Shen que ele realmente merecia ser seu ídolo porque o poder de Neza a surpreendeu. Perto dali, Yana observava tudo se desenrolar com visível empolgação. Shen olhou para ela e lembrou que já havia concedido divindade a Bai, que se destacava em estratégia. Depois disso, ele lhes disse que em breve poderiam enfrentar tarefas difíceis para reconquistar territórios. Com isso em mente, eles se reuniram em volta de um mapa. Shen então observou que as batalhas divinas mantinham as capitais fortificadas, mas os territórios coloniais vulneráveis. Então, ele instruiu Fred a organizar 30.000 homens sob o comando de Neza, Ju e Bai, para reconquistar as terras. No entanto, Bill avisou que 10.000 tropas não conseguiriam invadir as cidades, mesmo com a habilidade de Shen. Mas Fred o lembrou que sem Shen, as perdas de Xia teriam sido imensuráveis. Por causa disso, eles deveriam depositar maior confiança nele e em sua habilidade. Shen então disse que também queria que a mídia transmitisse o ataque ao vivo para levantar o moral. E continha no comando da mídia, ele pediu a Yuan para cuidar disso, mas Yuan hesitou. Ele se preocupou que a transmissão pudesse envergonhá-los e baixar o moral. No entanto, Shen o tranquilizou dizendo que eles venceriam esta batalha. No dia seguinte, Shen finalmente emitiu uma notificação para Neza se preparar para uma batalha divina enquanto ele e Yuan assistiam à transmissão ao vivo da sala de comando. Enquanto isso, em Yuzhou, agora uma colônia de Sindu, Neza esperava com seu exército. Não muito longe, outra força já os esperava. Liderando o exército estava Brahma, que repreendeu Neza por invadir o domínio de Sindu. Vendo essa cena, Yuan não pôde deixar de se perguntar como Brahma havia aparecido ali. Shen também notou que Brahma permanecia influente e raramente aparecia em colônias distantes. Enquanto pensava nisso, seu olhar permanecia fixo em Neza. Ele então concluiu que ainda poderia ter dificuldades contra Brahma, mesmo com força total. De volta ao campo de batalha, Neza questionou a alegação de Brahma de que a terra pertencia a Sindu.
Ele enfatizou que Izou pertencia a Xia desde os tempos antigos, então Brahma não tinha direito a ela. Ele então ergueu sua lança declarando que veio para reconquistar a terra de Xia. Ouvindo isso, Yuan não pôde deixar de questionar a confiança de Neja, já que, com força total, ele não passava de uma formiga diante de Brahma. Shen também se sentiu desconfortável e pensou que a atitude de Neja mostrava que algo estava errado. Enquanto isso, Brahma levantou a mão dizendo que não esperava que Neja fosse filho de Buda. Ele também afirma que o budismo está ligado a Sindu e pediu a ele que se juntasse por vontade dos céus. No entanto, Neja declarou que seu destino pertencia a si mesmo e não aos céus. Sem hesitar, ele prendeu Brahma com seu pano de seda vermelho. Então ele avançou, gritando que nem mesmo o budismo tinha o direito de determinar seu destino. Observando isso se desenrolar, Shen comentou que Neja era ousado, mas seus golpes eram rápidos como um trovão. No entanto, quando Neja atingiu Brahma, uma barreira apareceu bloqueando sua lança. Yuan viu isso e duvidou que qualquer rank S duplo pudesse perfurá-la. Mas Fred chegou de repente e disse que ainda havia uma chance. Então ele os informou alegremente que a aura de Brahma estava instável. Naquele exato momento, a lança de Neja conseguiu perfurar a barreira, mas Brahma continuou insistindo para que ele se juntasse ao budismo porque era filho de Buda. Em resposta, Neja disse com raiva para ele parar de falar bobagens. Com outro golpe poderoso, ele estilhaçou completamente a barreira de Brahma. Shen rapidamente confirmou sua suspeita enquanto Yuan permanecia incrédulo. Fred então os lembrou que o que eles estavam vendo não poderia ser a verdadeira forma de Brahma. No campo de batalha, Brahma ficou furioso porque a lança de Neza o havia alcançado. Sua forma de encarnação foi então revelada, e ele repreendeu Neza com raiva por desafiá-lo. Mas Neja retrucou que Buda era falso, e a encarnação diante dele era apenas para exibição. Depois de dizer isso, ele avançou declarando que era hora de se despedir. Brahma se sentiu ameaçado e apressadamente levantou a mão para bloquear o ataque. No entanto, a lança de Neza atingiu instantaneamente, e a encarnação se dissolveu no ar. Yuan finalmente ficou aliviado por ser apenas a encarnação de Brahma. Shen então observou que Brahma estava enfraquecido devido a Vishu e Shiva, com o que Fred concordou. Enquanto isso, em Gandal, Ju ordenou que os portões do mar fossem abertos e todas as suas balsas queimadas. Dessa forma, eles podem finalmente salvar os exilados e reconquistar sua terra natal. Os homens atrás dele perceberam que ele era o famoso rei Ju e decidiram servi-lo. Logo, a tropa gritou que, de costas para o rio, eles reconquistariam sua terra. De volta ao quartel-general, Yuan perguntou se o equipamento de transmissão estava pronto, e o técnico disse que sim. Então ele ordenou imediatamente que a transmissão fosse conectada à maior plataforma de streaming de Xia. Enquanto isso, na praça de Gandal, um pianista anunciou que ensinaria uma famosa canção da Nação Falcão. No entanto, uma jovem insistiu que Xia tinha suas próprias canções, mas o homem zombou dizendo que era impossível Xia ter suas próprias canções. De volta ao porto, Jules lembrou de focar na Nação Falcão e confirmou a transmissão ao vivo. Shen, por outro lado, assistia com entusiasmo enquanto o show estava prestes a começar. Enquanto isso, na praça, o pianista continuava ensinando a canção Falcão aos cidadãos de Xia. Ao mesmo tempo, Ju já havia entrado nas ruas de Gandal. No quartel-general, o técnico disse a Yuan que o sinal de Gandal estava conectado. De volta à praça, a multidão havia silenciado após ouvir as observações anteriores do pianista. Então um homem declarou corajosamente que a primeira canção que aprenderam foi Minha Pátria. Enquanto isso, na rua, uma mulher olhava as joias quando um cidadão de Sindu a anotou. Ele imediatamente ordenou a seus homens que a levassem. Quando foi agarrada, ela perguntou alarmado o que pretendiam fazer. O homem de Sindu então disse que ela deveria se sentir sortuda por ser sua concubina. De volta à praça, o pianista incentivou o homem a cantar a canção que ele havia mencionado. O homem gordinho pareceu surpreso no início, mas logo começou a cantar um verso sobre o grande rio. Uma mulher ao lado dele também começou a cantar, enquanto o pianista ficou ali em silêncio, ouvindo. Em pouco tempo, mais pessoas começaram a se juntar à canção e encher a praça com a melodia, de modo que o pianista não conseguiu esconder o desdém crescente em seu rosto. Do outro lado, a mão do homem de Sindu foi rebatida antes que ele pudesse agarrar a mulher. Ju apareceu e disse-lhe severamente para tirar suas mãos imundas dela. O homem de Sindu ficou imediatamente enfurecido com isso e exigiu saber se Ju tinha alguma ideia de quem ele era. Mas antes que ele pudesse continuar, a lança de Ju o atingiu. Seu corpo desabou no chão, e ele caiu inconsciente. Um dos guardas correu rapidamente para verificar como ele estava. O guarda então calmamente tirou seus óculos de sol. Ele também invocou sua divindade e perguntou se Ju pretendia se opor a Sindu. Assim que ele terminou de falar, os guardas invocaram suas divindades e cercaram Ju. No entanto,
Gil permaneceu firme, declarando que qualquer um que se opusesse a ele seria morto. Os guardas foram rapidamente surpreendidos por suas palavras e pelo que viram a seguir. Alguns até fugiram imediatamente quando as forças de Ju apareceram à distância. De volta à praça, os cidadãos de Xia continuavam cantando alegremente a canção da minha pátria. Yuan assistiu a isso e disse aos outros para irem para a arena. Com a batalha divina se aproximando, Fred respondeu que amigos eram bem-vindos, enquanto Shen acrescentou que chacais encontrariam fuzis. Enquanto isso, nos assentos de Sindu, os líderes discutiam a ordem de aparição de seus deuses. No entanto, o filho Santos lembrou de decidir primeiro o modo de batalha. Antes que continuassem, uma secretária entrou apressadamente informando que Xi havia atacado Gandal. Ele também informou ao líder barbudo que seu filho Vika havia morrido durante o ataque. O líder ficou imediatamente chocado com a notícia. Os outros também ficaram enfurecidos com a emboscada e declararam que Xia deveria pagar. No entanto, a secretária acrescentou outra notícia alarmante de que Kaxi foi atacada. O líder ficou ainda mais furioso, pois Kaxi era sagrada, e ele viu Xia mirando a guerra. Ele então lembrou o filho sagrado de sua prioridade na escolha desta batalha, e ele respondeu que o modo estava definido. Assim, ele declarou que a batalha seria um todos contra todos de deuses e demônios. O grupo reagiu com surpresa, pois era um modo raro, e testava o número de deuses. O filho sagrado se levantou enquanto notavam que o triunfo significava matar a última divindade neste modo. O filho sagrado então disse que Xi era fraca mesmo com Shen e não poderia vencer Sindu. Enquanto isso, Yuan disse a Shen que Neza, Ju e Bai já haviam marchado para a cidade de Kaxi. Mas Shen respondeu que a colonização de Gandal por Sindu mal havia começado a ser resolvida. Mais tarde, no palco, a deusa do submundo Eris anunciou que seria anfitriã porque Vênus não podia. No entanto, um bêbado gritou com ela por substituir sua amada Vênus. Eris ouviu isso e olhou para ele. Ela então caminhou em direção ao homem e pediu que ele julgasse quem era mais atraente. O bêbado respondeu que ela também não era nada mal. No entanto, no momento seguinte, ela o agarrou pelo pescoço. Apenas com as mãos nuas, ela o quebrou rapidamente. O som ecoou e o homem caiu no chão. Vendo isso, outro homem protestou em voz alta que o templo deveria punir Eris por matar. Eris simplesmente ordenou que ele ficasse em silêncio. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, ela soltou um bando de abutres em sua direção. Os pássaros atacaram instantaneamente. Em instantes, a carne do homem foi arrancada, deixando apenas um esqueleto para trás. Eris observou a cena com clara satisfação. Depois, ela retomou seu discurso declarando a luta, uma batalha em grupo de deuses e demônios, onde as regras limitavam 3 escolhidos por lado, lutando até que os deuses de um lado fossem mortos. Ao ouvir isso, o público de Xi acredita que Sindu temia Shen e usou isso para derrotá-los. Mas eles sabiam que o mito ininterrupto de Sindu tornava seus deuses mais fortes, e Yuan temia que Xia perdesse. Enquanto isso, o homem de Sindu pediu a Eris para fazer Xia ceder se eles recusassem as regras de grupo. No entanto, Eris perguntou friamente se ele havia terminado de falar. Ela acrescentou que não criaria regras especiais, pois não era como Vênus. Nesse momento, um cachorrinho apareceu de repente no chão. No momento em que o notou, sua expressão se suavizou instantaneamente. Ela perguntou se o cachorrinho era dele, e ele confirmou que sim. Mas, por dentro, ele pensou que a previsão do filho sagrado estava correta. Enquanto isso, o filho sagrado foi elogiado por prever isso. Naquele momento, Eris perguntou se podia fazer carinho no cachorrinho, e o homem concordou rapidamente. Ele até ofereceu o cachorrinho a ela, e ela perguntou se realmente podia. Então o homem ansiosamente garantiu que ela poderia ficar com ele, dizendo que era um presente deles. Ela ficou satisfeita com isso e aceitou o presente. Depois, ela anunciou que, se Xia recusasse, 5 de suas cidades seriam cedidas. Dito isso, ela perguntou se Xia aceitava esses termos. O público de Xi explodiu em raiva e acusou Sindu de suborno para tomar mais terras. Mas eles também perceberam que lutar seria difícil, e a recusa significava perder 5 cidades. Então Fred insistiu para que Shen cedesse a terra, pois eles não tinham chance de vencer. Yuan também o instou a recuar para que pudessem contra-atacar mais fortes depois. No entanto, Shen calmamente perguntou se ele realmente tinha o direito de decidir. Fred respondeu que ele era o herói de Xia e todos apoiariam sua escolha. Depois de ouvir isso, ele tomou sua decisão de lutar. Então ele ergueu a voz e anunciou que Xia aceitava a batalha de deuses e demônios. Por um breve momento, tanto Eris quanto o representante de Sindu ficaram em silêncio. Enquanto isso, o povo de Bansei o acusou de arriscar a nação por seu ego. O público de Cura também riu e tinha certeza de que sua arrogância lhe custaria caro. Até os gregos disseram que Xia era como um pássaro engaiolado, cego para o vasto céu. Enquanto isso,
O líder de Sindu jurou usar o crânio de Shen como um copo para honrar seu filho. De repente, Shen perguntou a Eris se eles poderiam escolher a recompensa pela vitória. Eris olhou para ele com uma expressão firme e confirmou que podiam. Então ele proclamou que a recompensa deveria ser metade da terra e do destino nacional. Ouvindo isso, os gregos zombaram dele, pois a população garantia melhor os deuses e o destino. Então eles julgaram a terra como a recompensa menos valiosa que Shen poderia selecionar. No entanto, Shen não se importava com a herança de Sindu, pois Xia possuía uma base mais rica. Depois que todos os termos foram acertados, Eris chamou os representantes de Xia e Sindu para virem. E com antecipação, ela convocou a multidão para testemunhar a emocionante batalha. Enquanto isso, Yuan avisou a Shen que ele era muito impulsivo, mesmo com o poder de despertar deuses. Shen ouviu em silêncio, sem interrompê-lo. Então ele continuou dizendo que sua nação tinha menos deuses poderosos do que Sindu. Apesar disso, Shen insistiu que o modo de batalha estava definido, e eles deveriam encontrar uma maneira de vencer. Ele acrescentou que seu templo abrigava um grande número de deuses, mas a maioria deles permanecia desconhecida devido à falta de divindade. Então ele acreditava que uma nova divindade os permitiria superar sua classificação. Mais tarde, no palco, Eris ordenou que os representantes prosseguissem para a área de preparação. De repente, o chefe de Sindu, Hai, perguntou a Shen quem era o responsável pelos ataques às suas cidades. Shen rapidamente retrucou que Hai era um descarado, pois as cidades pertenciam a eles. Ele então declarou abertamente que foi ele quem planejou a operação. Depois de ouvir isso, Hai jurou que Shen logo aprenderia a crueldade da batalha divina. Depois de um tempo, Eris anunciou que a primeira partida seria Grécia contra Cura. Ela então declarou que a segunda partida seria Xia contra Sindu. Com isso, ela disse a eles para descansarem na área de preparação. Ela também enfatizou que cada partida seria disputada como uma batalha em grupo de deuses e demônios. Ao ouvir isso, o filho sagrado ficou surpreso que a Grécia escolheu uma batalha em grupo e Cura concordou. O executivo então disse que a Grécia seria seu inimigo mais forte depois de devorar Cura. No entanto, ele afirmou que não temeriam nada assim que devorassem Xia. Logo, a primeira batalha começou com Hélio da Grécia, o primeiro a tocar a pedra, onde ele imediatamente invocou o deus Apolo. Vendo isso, Iana destacou que a Grécia havia trazido o deus do sol. Yuan então explicou que Apolo era um dos 12 olimpianos e filho de Zeus eleito. Seu poder também estava abaixo do de um rei-deus, mas a Grécia o honrou ao invocá-lo. De volta à arena, Hélios invocou Apolo, Netuno, o deus do mar, e Vulcano, o deus do fogo. Yuan então notou que a formação era quase a mais forte, e a Grécia pretendia vencer, já que Cura não tinha rivais. Enquanto isso, o representante de Cura tocou o cristal para invocar seus escolhidos. Não muito tempo depois, a divindade que apareceu foi a própria Terra. Ao vê-la, Hélios viu que sua divindade era muito maior do que antes. Yuan também sentiu a aura dela mudar, embora ela e Apolo compartilhassem atributos solares. Além dele, Bio notou que Terra geralmente era um pouco mais fraca que Apolo. No entanto, agora que se enfrentam, a diferença entre eles parece aumentar. O filho sagrado também viu Terra ganhar poder, mas Cura ainda não tinha deuses para enfrentar Netuno e Vulcano. Por causa disso, ele esperou para ver quais deuses Cura invocaria contra a Grécia. De volta ao palco, Eris disse ao representante de Cura para continuar escolhendo deuses, mas o homem respondeu calmamente que já havia terminado de escolher. Eris ficou obviamente atordoada com sua resposta. Shen também ficou surpreso, assim como os membros de Sindu, que começaram a chamá-lo de um maníaco audacioso. Yuan até pensou que Terra estava cortejando a morte ao se opor a 3 deuses. Enquanto isso, a nação Falcão pensou que Cura até tinha desistido de lutar. De volta ao palco, Eris permaneceu em silêncio por um momento. Então ela perguntou novamente se ele realmente pretendia parar de escolher deuses. O homem confirmou firmemente sua decisão. Ele ficou calmamente com Terra, cuja expressão havia se tornado sombria. Ao mesmo tempo em Macau, Bai já havia chegado um pouco antes. Depois de eliminar os inimigos restantes, ele relatou a condição da última colônia. Fred e os outros então assistiram enquanto ele declarava que Macau havia sido recuperada. Ao ouvir essa notícia, todos do lado deles ficaram cheios de alegria. Mais tarde na área de descanso, Shen estava totalmente focado em invocar Pangu. Enquanto ele começava a ressoar com ele, um dragão de jade circulou ao redor deles. Ele continuou executando a arte dos 9 ciclos, e logo todo o seu corpo estava queimando com uma aura poderosa. Enquanto isso acontecia, a figura de Pangu se solidificou lentamente atrás dele. Yuan observou a aura de Shen aumentar, enquanto Yana confirmou seu nível C. No entanto, não parou por aí, e seu nível logo subiu para o nível B. Em seguida, avançou para o nível A e, no momento seguinte, rompeu rapidamente para o nível S triplo.
Testemunhando essa incrível transformação, Yana não conseguiu esconder seu choque. Shen agora transbordava de imensa força enquanto Pangu se destacava atrás dele. Yuan também ficou atordoado com a velocidade inacreditável de sua promoção. Enquanto isso, na área de cura, Toku se enfureceu com a nova potência de Xia. O Sol Sagrado, no entanto, sentiu que a aura de Shen era estranha, mas familiar. Do outro lado, os americanos ficaram chocados ao ver outro nível S-triplo tão logo após a ascensão de Fred. Enquanto isso, no templo de Xia, o espírito de Pangu havia aparecido diante dos outros deuses. O atendente que testemunhou isso não pôde deixar de chamar de milagre. Afinal, foi o próprio Pangu quem se manifestou. Enquanto isso, Shen reconheceu SSS como o fim dos mortais, mas acreditava que estava se aproximando do reino divino. Por causa disso, ele não pôde deixar de olhar para Pangu atrás dele. Ele refletiu que o despertar de Pangu estava ligado ao destino da nação, então abriu seu painel de status para confirmar isso. Como ele esperava, descobriu que seu vínculo com Pangu havia crescido para 18%. De volta à arena, Apolo foi abalado pela escuridão podre diante dele. A fonte daquela presença era Yamo, que havia emergido do corpo de terra. Yamo então calmamente declarou que sua oponente seria ela. Apolo ficou atordoado quando a viu avançando, então ele só pôde levantar os braços para bloquear o ataque que se aproximava. No outro lado do campo de batalha, Terra ergueu sua espada e desafiou os dois deuses. Ao ouvir isso, Netuno e Vulcano olharam para ela com claro desdém. Netuno move-se primeiro, levantando seu tridente e liberando ondas gigantescas. Yuan observa isso e nota a proeza de Netuno, que supera os deuses superiores. Enquanto isso, Toku perguntou a seu ajudante se Netuno ou Bozu possuía uma divindade mais forte. O ajudante observou que ambos tinham méritos, embora a divindade de Bozu fosse mais fraca que a de Netuno. Naquele momento, uma enorme onda de água avançou em direção à terra. Ela então respondeu levantando rapidamente sua espada e atacando para frente. Com um único golpe, ela atravessou a onda gigantesca e a dividiu. Netuno então se enfureceu com ela por queimar o mar abissal. No entanto, ela apenas sorriu com a menção do mar abissal. Então ela questionou como o mar abissal poderia impedir um deus de nível rei. Netuno então respondeu lembrando seu passado como uma deusa falsa e fraca um século atrás. Então ele se perguntou como ela ascendeu tão rapidamente e a incentivou a compartilhar o segredo. Mas ela apenas respondeu que apenas os fracos usavam o declínio como desculpa. Sem perder mais um momento, ela correu em direção a ele com sua espada. Vulcano percebeu imediatamente e apressadamente avisou Netuno. No entanto, a espada de terra brilhou e, com um golpe, ela decapitou Netuno. Do outro lado, Yamo continuou seu ataque ao Apolo caído. Ele estava sobrecarregado e começou a questionar o que ela realmente era. Ela respondeu que ninguém conhecia a luz melhor do que ela, Yamo, que nasceu das trevas. Depois de dizer isso, ela avançou e ordenou que ele se lembrasse do nome dela. Logo depois, ele começou a tossir sangue. Enquanto seus ataques implacáveis continuavam a atingi-lo, em meio ao ataque, sua visão enfraquecida se voltou para Netuno, que já havia partido. Não muito tempo depois, seus olhos finalmente se fecharam também. Já que mesmo contra apenas a encarnação de Terra, ele foi sobrecarregado e despedaçado. Toku se alegrou ao ver que a encarnação de Terra havia despedaçado Apolo tão facilmente. No entanto, Yuan ponderou como Terra ofuscou o poder há muito conhecido de Apolo. Do outro lado, o Sol Sagrado murmurou que a mente deveria surgir livre de apegos. De volta à arena, Terra se virou para Vulcano e perguntou se ele se renderia. Vulcano recusou com raiva e declarou que não era tão covarde quanto Netuno. Ele instantaneamente se encantou e chamas envolveram seu corpo. Sua figura imponente agora estava diante de Terra como um gigante em chamas. Até os espectadores na América sentiram o calor das chamas. Terra, por outro lado, percebeu que Vulcano rejeitaria sua boa vontade, então ela rapidamente agiu e desapareceu no ar. Vulcano foi pego completamente de surpresa por isso. No momento seguinte, ela apareceu atrás dele sem que ele percebesse. Ela então invocou o abismo para descer. Enquanto ela falava, um abismo aterrorizante avançou e correu em sua direção. Vulcano ficou chocado e exigiu saber como ela possuía o poder do inferno. Terra não respondeu, mas em vez disso, Yama apareceu atrás dela. Yama então declarou que ela e sua irmã haviam se fundido completamente em uma só. Ao ouvir isso, Vulcano mal podia acreditar que deuses de elementos diferentes pudessem se fundir. No entanto, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o golpe repentino de Terra o arremessou ao chão. Depois disso, Yama então comentou casualmente que ele tinha sido muito barulhento. Enquanto isso, os espectadores gregos olhavam chocados para o poder repentino de cura. Ao mesmo tempo, Hélio também desabou no chão, assim como Vulcano. Seu pai viu isso e não pôde deixar de chamá-lo preocupado.
Yuan então disse que o poder da Grécia poderia facilmente derrotar Cura, mas eles enviaram deuses mais fracos para treinar. Ao ouvir isso, Iana concordou que a Grécia tinha sido arrogante. Depois de um tempo, Eris anunciou oficialmente a nação Cura como a vencedora da batalha. Então ela declarou que a próxima partida entre Xia e Sindu começaria em breve. Shen subiu ao palco mais cedo. Enquanto passava, Terra disse a ele para sobreviver e esperar para enfrentá-la. Ao ouvir isso, ele apenas olhou silenciosamente para a figura dela se afastando. Logo depois, ele pressionou a palma da mão no cristal de invocação. As imagens de múltiplos deuses apareceram instantaneamente diante dele. Yuan e Yana, que estavam assistindo, imediatamente ficaram sérios. Shen examinou as escolhas e rapidamente descartou Chan, cuja divindade precisava controlar. Ele então pensou em Fengil, que repele o mal, mas tem pouco valor contra as divindades de Sindu. Então sua escolha recaiu sobre os 3 restantes, onde o primeiro é o cavalo dragão branco, Elo. O segundo era Yun, cujos cascos pisam no caos primordial, enquanto sua escolha final foi o carrasco Al, junto com seu cão Ou. No entanto, a audiência de Xia lembrou-se do deus cão mortal e duvidou da escolha de Shen. Alguns pensaram que apenas Elo parecia forte, mas jovem demais para os deuses de Sindu. Eles então viram Elo se curvar para Shen, mas Yun apenas resmungou que estava com fome. Então a multidão questionou a presença de um pirralho ali. Naquele momento, Ar perguntou se Shen os havia despertado, e Shen calmamente confirmou. No entanto, Ar disse a ele que não havia necessidade de cortesia, já que eles compartilhavam a mesma linhagem. Ele então olhou além dele e comentou que seu grande mestre nunca havia realmente partido. Shen seguiu seu olhar e percebeu que Ar estava olhando para Pangu. Isso o surpreendeu porque ele não esperava que Pangu fosse o grande mestre de Arlo, mas ele se lembrou que o mestre de Arlo era o imperador de Jade, cujo mestre era Pangu. De repente, Ar disse que seu poder não poderia despertar Pangu, mas ele deveria aprender segredos. Então, ele lentamente abriu seu terceiro olho e o direcionou para Shen. No momento em que a luz do olho o atingiu, Shen imediatamente teve uma visão estranha. Sua visão parecia deixar a terra e flutuar para o espaço. Ele viu figuras no chão e percebeu que ela havia projetado uma memória. Ele então flutua para baixo, onde ao seu redor há inúmeras figuras caídas. Então ele suspeitou que era ali que os deuses haviam caído. Enquanto ainda processava esse pensamento, ele de repente notou 3 figuras familiares por perto. Um deles era Zeus, que estava falando sobre os deuses de Xia indo os perseguindo. Ao seu lado estava Odin, zombando dos deuses de Xia como tolos, agora que seu poder se fora. No entanto, eles ainda insistiam em persegui-los. Mas antes que ele terminasse, Jeová o interrompeu dizendo que Deus amava a humanidade. Zeus chamou isso de conversa tola e sarcasticamente o incitou a ir com os deuses de Xia, mas ele respondeu que ainda tinha que proteger seu próprio povo. Então Zeus apenas zombou e disse que ele simplesmente não ousava. Deixando isso de lado, ele admitiu que não podia deixar de invejar a coragem dos deuses de Xia. Perto dali, os deuses de Xia se reuniram enquanto o grande machado declarava que Pangu estava despertando. Mas outro deus respondeu que despertar Pangu ainda era quase impossível. Então ele liberou seu poder, dizendo que Pangu não precisava despertar para eles atacarem os invasores. Dito isso, ele ergueu as mãos e permitiu que seu poder fluísse para fora. Perto dali, a deusa olhava para o planeta, sussurrando que não podia deixar os humanos. Afinal, uma vez que partisse, ela não sabia se algum dia conseguiria voltar. De repente, outra figura chegou e perguntou se todos estavam cansados. O deus montado no panda respondeu que jurou não descansar até que os deuses estrangeiros fossem mortos. Assim, o grupo se reuniu falando de banquetes e bebidas quando voltassem para casa. Shen, que observava silenciosamente por perto, não pôde deixar de se sentir chocado. Ele percebeu que as figuras eram a criadora da humanidade nova, o deus da guerra Tio, o imperador de Jade, o imperador humano Fuxi e o machado celestial. Depois de testemunhar essa cena final, sua consciência de repente voltou ao seu corpo. E de pé diante dele estava Ar, que havia silenciado. Ele então perguntou se o lugar que viu era realmente onde os deuses haviam perecido. Ara confirmou que sim e acrescentou que todos eles já estavam mortos, mas Shen se recusou a acreditar e perguntou se ele queria dizer que Nuva e os outros haviam partido. Ara confirmou novamente e até mesmo ela ficou em silêncio. Ao saber disso, Shen perguntou se isso significava que a Terra havia perdido a guerra, mas Ara revelou através de seu terceiro olho que a Terra prevaleceu e garantiu um tratado de 10 milênios. Enquanto essas palavras eram ditas, Shen foi mais uma vez atraído para outra visão. Desta vez, ele se viu de volta ao campo de batalha no espaço. Mas o que ele viu foram máquinas quebradas, espíritos errantes e navios em ruínas pelo chão. As formas sem vida de Nuva e dos deuses também jaziam espalhadas não muito longe.
De repente, uma mão rompeu a terra, e uma voz disse que tudo agora estava coberto de poeira. Então Pangu apareceu com um machado gigante para acabar com a injustiça do mundo. Shen observou enquanto Pangu erguia o machado e golpeava a máquina próxima. Quando o golpe finalmente terminou, tudo caiu em completo silêncio. No momento seguinte, ele se viu retornando ao seu corpo. Ele então olhou para Ali e os outros ao perceber que era por isso que a civilização de Xia havia declinado. Ele então juntou as mãos e agradeceu aos ancestrais por protegerem Xia, e que aqueles deuses se tornaram pioneiros para que as gerações futuras pudessem viver em paz. No entanto, Ar disse a ele que eles eram apenas sobreviventes e sortudos por estarem aqui. Ele também disse que os deuses desapareceram devido à longa luta entre o budismo e o taoísmo. Enquanto falava, ele não pôde deixar de olhar para o espaço vazio à sua frente. Mas ele rapidamente recuperou o juízo, sabendo que era inútil remoer assuntos antigos. Então ele perguntou a Shen por que ele os havia despertado. Após um breve silêncio, Shen revelou que a arena do mito decidia o destino da nação, e Xi estava destinada a lutar contra Sindu. Assim, ele os invocou para derrotar Sindu e fortalecer o destino de Xia. Ao ouvir isso, Ala rapidamente se voluntariou para lutar contra os monges carecas de Sindu. No entanto, ele parou ao notar que o poder do incenso havia mudado de formato. Ele viu o Filho Santo estendendo a mão para tocar o cristal de invocação. Enquanto o cristal respondia, inúmeras figuras divinas apareceram no céu, todas esperando para serem escolhidas. Entre eles, alguns espectadores notaram a imagem de Shiva. A empolgação rapidamente tomou conta de Sindu quando viram o Filho Santo despertá-lo. Eles até se ajoelharam e adoraram fervorosamente, ansiosos para testemunhar seu grande Deus. Enquanto isso, Bill e Yuan ficaram tensos, pois Shiva era um dos principais deuses de Sindu. Bill cerrou os dentes, dizendo que o poder de Shiva o colocava entre os deuses supremos. Os cidadãos de Xia também conheciam a força de Shiva, então Yana se perguntou como Shen responderia. Depois de um tempo, Shen se postou diante dos deuses invocados de Sindu, Shiva, Numen e Pen. Enquanto isso, o Filho Santo respeitosamente convidou Shiva a dar um passo à frente, mas Shiva dispensou o gesto, dizendo que já conhecia seu mestre. Logo depois, Eris reapareceu para homenagear o público por testemunhar o deus de Sindu, o rei Shiva. Depois disso, ela finalmente declarou que a batalha entre Xi e Sindu havia começado. Ela também lembrou a todos que o modo de batalha era luta em grupo de deuses e demônios. Quando o anúncio terminou, Shiva disse aos outros deuses para irem primeiro, e eles concordaram. Eles rapidamente avançaram sem hesitação. Ar viu isso e disse a Elo e Yun para lutarem contra os dois enquanto ele enfrentava Shiva. No momento seguinte, Nilma apareceu diretamente acima de Elo. Elo então avança, acreditando que pode derrotá-lo, pois ele apenas se parece com seu sênior. Com isso, ele atacou Nilma e declarou em voz alta que seria seu oponente. Nilma ergueu seu cajado, que se transformou em um pilar maciço. Ele bateu o pilar no chão, estilhaçando o solo sob Elo, mas seu rosto de repente mudou para alarme enquanto olhava para baixo. Ele viu dois dragões aparecerem e correrem em sua direção. O ataque repentino até o mandou voando para trás. Então, depois de pousar, ele questionou o imenso poder de Elo, apesar de ser pequeno. Elo respondeu que seus mestres lhe ensinaram todas as suas técnicas na jornada para o oeste. Assim, um deus falso como Nilman nunca poderia se igualar a ele. Ao mencionar o sênior de Elo, Nilman perguntou se ele afirmava que eles se pareciam. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Yun olhou para Pung e pensou que ele era uma carne saborosa.